Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou o Wagner Luque, você está no Luque Podcast. Hoje é para você, esse podcast está especial para você. Escuta o que eu tô te falando, hein? Hoje nós vamos falar, estamos com um convidado aqui super especial. Hoje nós vamos falar de saúde mental. Estamos aqui com o Gabriel Brasil. Gabriel, seja bem-vindo ao Luque Podcast. Muito obrigado por estar aqui e seja bem-vindo aí, meu velho. Hoje vamos falar sobre saúde mental, não é isso? Muito legal, Luke. Obrigado pela oportunidade, pelo convite, pela confiança. Espero que você que esteja aí assistindo esse nosso episódio, esse podcast, né, que possa ser um tempo valioso, que a gente possa aí ter um bate-papo legal, que seja proveitoso, né, que deixe mensagens úteis e é uma honra estar aqui com vocês hoje. Pô, que isso, a honra é minha, meu. A honra é minha, esse cara aqui é fogo. Ó, já vou começar o nosso bate-papo aqui, já fazendo uma pergunta antes da sua apresentação. Já vou começar aqui fazendo uma pergunta que eu sei que aí de casa muita gente deve se perguntar assim. Caraca. Por que os homens têm tanta dificuldade em passar com o psicólogo? Sabe dizer? Excelente pergunta. Quer responder agora ou a gente responde depois, cara? A gente pode falar sobre isso, porque isso até, para ser bem sincero, assim, isso bate de encontro, acho que com a minha motivação de estar aqui e até de fazer algumas palestras e ações voltadas para o público masculino, por exemplo, no ambiente dos quartéis, que é, querendo ou não, hoje é onde tem maior número de homens, né? Certo. O que acontece? Inclusive eu já me peguei tendo esses pensamentos, talvez pela própria cultura, isso vai muito além do ambiente familiar, né? Mas a cultura que está enraizada assim, na sociedade mesmo, é geracional, que o homem ele cresce com alguns estigmas, né? Do ser forte, do ter que ser brabão. Meu pai já falou isso pra mim. Você não pode chorar, você não pode ter fraqueza. Engole o choro, não é isso? Você tá triste? Vai treinar então, vai pegar um peso, vai trabalhar, vai estudar. Então, o homem, ele indiretamente, ele cresce com esses estigmas de ter que ser forte, de ter que aparentar estar sempre bem, né? Entendi. E é muito interessante quando a gente começa a estudar a psicologia, a neurociência, você vê que é contraditório isso. Porque uma das coisas que nos permitiu a sobrevivência assim, na humanidade é a nossa capacidade de se adaptar ao ambiente. Certo. E quando a gente reconhece que a gente tem uma fraqueza, uma vulnerabilidade, a gente tem mais condições de se adaptar a esse ambiente. Porque é só reconhecendo uma fraqueza que a gente vai mudar ela. E o que a gente acaba fazendo como homem, muitas vezes, é reprimindo, evitando ou compensando. E não é incomum você presenciar essas ambivalências, assim, esses extremos. Tá sempre tudo bem, aí uma hora vem uma explosão de raiva, um estresse, uma irritabilidade. Então, porque em algum momento isso fica insustentável, agir dessa forma, né? De uma forma silenciosa, às vezes não comunicando seus sentimentos, porque às vezes falar que eu tô triste pode soar estranho, né? Pô, ele é fraco, ele tá triste. Como assim? Falar assim, tô com medo de tal situação. Então, isso na maioria dos homens ainda é muito impregnado, assim, você é quase que automático. Às vezes você nem para pensar que você não fala sobre essas coisas. Até mesmo no ambiente familiar, com a sua esposa, com a sua família, você acaba se fechando, se blindando. A gente percebe mesmo que os homens têm isso ainda até hoje, né? Assim, apesar de hoje, acredito eu, estarem mais com a mente aberta e tal, né? Hoje, lógico, a internet ajuda muito a adquirir conhecimento, principalmente nessas áreas. Sim. Mas mesmo assim, ainda hoje, ainda tem esse estigma, né? Dos homens serem um camarada forte, não pode chorar. Ser o super-herói, né? Exatamente. Isso traz até se a gente pensar em questão biológica, o homem tem essa questão de conquistar a mulher, né? E tem, por trás disso tem uma competitividade, tem coisas que possam chamar a atenção, que possam ser atrativos, né? E uma dessas atrações que cria-se na cabeça das pessoas, muitas vezes, que a gente percebe, é isso de quanto mais forte eu sou, mais atrativo vai ser, mais ela vai me querer, né? Nesse jogo de conquista. É uma das coisas também que
em algum momento impacta, né? Esse modo de agir Hoje no grupo. você, qual que é a sua especialidade dentro da psicologia? Perfeito. Primeiro, antes de mais nada, assim, para quem está em casa lá, quem é o Gabriel Brasil? Quem é? Psicólogo, né? Tá. Já serviu as Forças Armadas, aí foi tenente das Forças Armadas, não é isso? Se a gente for falar desse curricular, né? Isso, Bom, eu sou psicólogo clínico, certo, né? Atualmente eu trabalho com a psicologia clínica, que é basicamente terapia, que a gente chama de psicoterapia, né? certo. É aquele ambiente, nesse caso da terapia individual, né? Que é um ambiente seguro para a gente fazer um trabalho semanal, que tem a duração de 50 minutos a 1 hora, e que visa trabalhar dentro de uma queixa da própria pessoa, que é o paciente ou o cliente, dependendo da Ah, abordagem, né? Do profissional. Eu trabalhei no Exército por 8 anos, fui primeiro tenente. Hoje sou primeiro tenente R2, que a gente chama, que é da reserva não ó, remunerada. bravo, hein? A gente até Bravo, está hein? chamando assim veterano, né? Veterano. Veterano do Foi Exército. quantos anos lá no Eu Exército? fiquei 8 anos lá e eu me especializei na terapia cognitivo-comportamental. Mas eu também uso nos meus atendimentos outras terapias comportamentais. Então, Certo, a gente tem várias abordagens assim dentro da psicologia, né? Que são linhas teóricas que a gente utiliza como base para o raciocínio clínico mesmo. A entendi. terapia, é até interessante já colocar isso, a terapia é um lugar que até a gente tem os conselhos, acho que em algum momento a gente pode até falar sobre isso, mas tem o conselho, o CRP, né? Certo. Que ele regulamenta tudo, e uma das coisas que ele amarra lá é que o profissional, o psicólogo, ele tem que utilizar durante a terapia evidências científicas. Então, para ter essas evidências, a gente tende a aprofundar ou buscar especializações ou mesmo formações em alguma Em dessas linhas algumas. teóricas. E Ah, a que eu busquei entendi. foi essa terapia cognitivo-comportamental. Comportamental, né? Que ela é um modelo que, falando bem breve assim, a TCC, ela vê assim, para todas as situações que a gente vive, por exemplo, a gente está vivendo essa situação agora, a gente está no podcast, Certo. passa pela nossa cabeça diversos pensamentos. Esses pensamentos, eles têm níveis diferentes. Então, o primeiro dele é aquele automático, tá vindo vários pensamentos que a gente nem tá tendo consciência deles, assim. Certo. E eles são influenciados por crenças que a gente desenvolveu ao longo da nossa vida. Parte pela nossa experiência do desenvolvimento e parte até por questões inatas, que é a influência genética mesmo. Entendi. Então, isso compõe as nossas lentes que a gente interpreta as coisas que a gente está vivendo. Então, essa situação aqui, o podcast. Certo. Vamos supor que eu estou interpretando aqui, colocando pensamentos, vamos colocar exemplo de pensamentos disfuncionais. Disso. Putz, a gente está no podcast aqui, caramba, posso falar besteira, posso... Pô, se eu falar alguma, Caraca, se eu aí falar alguma besteira. será que eu não estou Ah, seguro? Será que eu deveria ter me preparado mais? Aí esses pensamentos disfuncionais, que eles estão dentro de alguma crença, eles podem me trazer emoções e comportamentos. Ele pode me trazer emoções, por exemplo, de angústia, de medo, de ansiedade, porque eu estou pensando assim, será que eu vou dar conta? Será que eu me preparei o suficiente? Será que eu posso ser cancelado? porra. E aí o comportamento, vou gaguejar ou enfim, um comportamento assim, vou evitar, não vou fazer, não vou seguir no podcast, Então é mais ou menos assim, só pegando um exemplo, assim que é o modelo cognitivo comportamental. Certo. Então aonde que a gente atua? Né? Eu estou falando do resumo da forma Sim, mais sim. simples, espero que esteja dando para entender. A gente tende a atuar nos pensamentos. Então, Ah, tá. como se, assim, muito dos nossos problemas que a gente enfrenta, eles estão na forma que a gente interpreta as coisas que estão nos acontecendo. E não necessariamente na situação que está acontecendo. Porque a Certo. situação, ela está fora do nosso controle, mas a forma que a gente vai pensar dentro dessa situação depende da gente mesmo. É uma liberdade que a gente tem. Então, a gente vai trazendo recursos e ferramentas para modificar esses pensamentos, reestruturar a forma Cara, de pensar. É muito meu, legal muito legal, hein, para meu? trazer essa Caramba. flexibilidade cognitiva, que é você conseguir estar numa situação e ver ela por várias perspectivas, e É, não só daquela que é mais limitante, pois sabe? é, você estava falando, né, sobre, você até citou sobre o podcast, antes de você Uhum. chegar, eu particularmente estava aqui, minha cabeça Aham. estava mil, pô, será que eu me preparei? Quase que você Uhum. falou aí, quase tudo você acertou, eu passei agora há pouco, antes de você Uhum. chegar, e, e realmente, cara, realmente eu pensei isso mesmo, poxa, será que vai dar certo? Será que eu me preparei? Será Uhum. que comecei a colocar
cabeça Sim. coisas que talvez nem... Que foi meio que até automático, né? Esses pensamentos exatamente. assim. Agora você Que... falando que eu lembrei que eu Aham. pensei isso, não ia passar É batido. interessante, né? É E como interessante. será que você fez para poder... Porque se passaram esses pensamentos, você ficou assim, mas Certo. você está aqui e está fazendo um grande podcast. Como que você faz esse filtro para que esses pensamentos eles não te atrapalhem, Atrapalhe? não te travem, né? Não tragam um bloqueio. Eu aqui no caso, eu relaxei depois que a gente teve o Aham, primeiro contato, começou a aham. conversar e foi relaxando E foi. automaticamente e Sim. aí eu não fiz nada assim em tese, né? Não Uhum. fiz nada. Ah, vou respirar Mas fundo, você acha que vou... você pode ter pensado alguma coisa, assim? Por exemplo, você lembrou de outros que você já participou, pô, mas todos foram Sim, legais? isso também, Por que que esse pensei. não seria? Pensei também. Eu Uhum, pensei que se não fosse tão bom também, uhum. poxa, infelizmente não foi tão bom quanto eu esperava, mas faz Interessante, né? parte. Mesmo se não for, mesmo no pior cenário, você meio que pensou isso, né? Mesmo que o pior, qual que é o pior que poderia acontecer? Ah, não ficar tão Não ficar legal, tão legal, mas assim. a gente Mas e sempre tem a aí? oportunidade de corrigir, de melhorar, Pois né? é. É muito A legal. gente, no meu caso, né, eu fiquei um Aham, pouco mais assim, um pouco aquela sentimento de aquele friozinho na barriga, né? aham, Porque afinal você está deixando lá, o Gabriel deixou, né, de fazer suas coisas em casa ou até mesmo às vezes abriu mão de atender alguém para estar aqui hoje, para trazer para vocês aí de casa as experiências dele, né? E aí o frio na barriga bate por isso, pô. A uhum. pessoa deixa a sua vida de lado para poder vir aqui e a gente fica com esse negócio, tem que dar tudo certo, tem que dar tudo Uhum. certo. Tem que dar tudo certo ou não? Não necessariamente, né? Acho que é uma regra que a gente coloca. E até é legal a gente falar sobre isso com tanta É, transparência. Você está falando, você está descrevendo a ansiedade, né? Eu também fico ansioso. E olha que interessante, tem uma então, pesquisa que ela mostrou assim, um estudo clínico, né? Que a ansiedade, ela não é mal vista pelas pessoas nesse contexto profissional. A ansiedade, ela é vista, até aí entrevistou qual que é a opinião das pessoas, ela é vista muitas vezes com interesse, como preparo, como disposição. E você vê uma pessoa, às ah, vezes a gente se cobra, né? Não, não é posso parecer verdade, é ansioso. Estou numa verdade. entrevista de emprego. Ah, eu não posso parecer ansioso. Às vezes, você não querer estar ansioso vai te deixar mais ansioso. Entendi, é verdade. Mas tem uma situação, mesmo que você pareça ansioso, numa situação de entrevista, por exemplo, Sim. o gestor, ele, pelo que essa pesquisa mostrou, ele tende a avaliar essa ansiedade como algo positivo. Pô, se ele está ansioso, é porque, peraí, ele está preocupado, ele está atento, ele está dedicado, ele quer muito estar aqui. Então, não necessariamente Entendi. a ansiedade é vista como algo ruim. Algo ruim, é Uhum. verdade. E É, também, muitas vezes, a ansiedade é muito benéfica. Por exemplo, talvez o que fez você ter essa iniciativa de estar com esse podcast que eu achei incrível, a proposta obrigado. dele de trazer estilo de vida, seja uma parte dessa ansiedade. Porque a ansiedade, ela traz energia, ela traz esse movimento. Vou fazer, sabe? Ela faz a gente Ela sair te do lugar. impulsiona a sair da inércia, né? Eu Uhum. preciso fazer e a ansiedade pode fazer, Que faz com é ela que... enquanto ela no nível normal, nível saudável. A Entendi. ansiedade boa, assim. É uma das coisas que também fez a gente sobreviver, a gente ter ansiedade. E qual é esse limite entre ter uma Uhum. ansiedade saudável e Sim. ter uma Aham. ansiedade... Muito legal, que seria a Correto. ansiedade normal e a patológica, né? Sim, Então, primeiro que assim, a ansiedade normal, todos nós temos, em níveis diferentes, em formas diferentes. Nascemos pessoas ansiosas. A ansiedade. ansiedade, ela é uma emoção. E ela sendo uma emoção, ela é basicamente assim, ela é uma reação fisiológica frente a determinados estímulos. Geralmente, ela é uma resposta ao medo. A gente está com medo de algo que ainda vai acontecer, querendo antecipar algum futuro, querendo ter controle da situação, e a gente fica ansioso. Entendi. Quando ela foge dessa normalidade para uma patologia, né? Quando ela se torna desproporcional, três parâmetros que a gente pode usar seria a intensidade, a duração e a frequência. Então, assim, isso também a gente vai sempre levar em consideração o Observa. indivíduo, como cada um na sua história, né? Certo. Mas eu tô ansioso. Aí você para ver. Mas duração, intensidade e frequência, né? Isso está acontecendo todos os dias? Isso está acontecendo em qual intensidade? É uma ansiedade que está te trazendo prejuízos? Está te trazendo prejuízos funcionais? Por exemplo, a ansiedade está num nível que eu não consigo falar em público, que eu não consigo manter uma amizade, que eu não Tá. consigo fazer uma avaliação. Eu estudei o ano inteiro para um concurso, chega no concurso,
Me deu branco. Começou a suar, errou até o nome. Então, esses são indicadores, entende que ela está uma ansiedade desproporcional. Então, é um indicador, assim, basicamente, através dos prejuízos. A gente pode avaliar assim, está tendo prejuízos? E aí, isso pode ser um parâmetro para a gente começar a chamar atenção. Peraí, está um pouco acima essa ansiedade. A gente pode pensar uma forma de regular ela. Não está normal, né? A gente consegue identificar, então, de certa forma, no visual a gente percebe, olha, ele está muito ansioso, nervoso, Exato. suando, né? Sua também, né? Sim, eu sou... Deixa eu te perguntar, qual a diferença do psicólogo para o psiquiatra e o psicanalista? Quais as diferenças básicas? É possível você falar pra gente assim as diferenças básicas? Claro, acho que é legal o pessoal Quando conhecer. a gente sabe, olha, eu preciso passar no psicólogo, eu preciso bom. passar no psicanalista, ou preciso passar no psiquiatra. Entendi. Então é assim, o psiquiatra, ele é um médico que se especializou em psiquiatria. Então ele fez a faculdade de medicina e depois ele fez a residência de psiquiatria. A vocação dele, a natureza do trabalho dele é para fechar diagnósticos psiquiátricos. Então o diagnóstico ele é interdisciplinar, mas o profissional, digamos assim, mais qualificado, o que tem essa habilitação como a sua natureza de formação mesmo, é o psiquiatra. Em concluir os diagnósticos psiquiátricos, em acompanhar e receitar medicações. Então, medicações específicas que são controladas. Eles é um dos únicos profissionais, é o profissional de saúde mental, que tem essa habilitação também para poder acompanhar o uso da medicação. Entendi. O psicanalista, ele é assim, a psicanálise, ela é uma abordagem dentro da psicologia e ela é um curso de especialização, é uma escola. Então, o que significa isso? É diferente o psiquiatra, ele fez a medicina, então, né, ele passou por esse nível superior da medicina. O psicanalista, não necessariamente, ele precisa ter feito ele não faz a faculdade de psicanálise. Ele pode ter feito psicologia, medicina ou qualquer outra faculdade, nutrição, ou outras faculdades dentro principalmente dentro da área da saúde, mas inclusive fora da área da saúde. Também conheço pessoas que já fizeram especializações em psicanálise, sendo de outras áreas não necessariamente dentro da área da saúde. Sim, né? entendi. Não é minha área de competência, né, a psicanálise, então também não vou me arriscar a falar com tanta profundidade, claro. né? Mas existem também, por exemplo, psicólogos, e muitos psicólogos que se especializam em psicanálise. Então, esse profissional ele vai ser psicólogo e especialista em psicanálise. Ele é psicólogo e psicanalista. Entendi. Entendeu? Enquanto também podem ter psicanalistas que não são psicólogos ou que não são médicos. É isso que eu estou querendo pontuar. Entendi. Agora, o psicólogo, ele fez a faculdade de psicologia e ele é formado, é um estudioso do comportamento humano, das emoções, né, dos processos psicológicos. E a natureza dentro da área da saúde, o psicólogo ele atende em psicoterapia, né, seja individual, em grupo, acompanhamento terapêutico, né, elaboração de materiais em saúde mental. Então, é uma área também bem ampla, mas acho que se a gente for falar assim, o carro-chefe do psicólogo dentro da área da saúde é a psicologia clínica. O psicólogo e o psiquiatra, eles interagem bastante em diversas situações como um trabalho em conjunto. Sabe? Existem várias indicações que é assim, é chamado assim, esse aqui é o padrão ouro do atendimento. Padrão ouro. Que é quando envolve os dois acompanhamentos. Tá. Em casos, às vezes, que a medicação ela é super importante. Entendi. Então, é muito individual, né, dentro da necessidade de cada pessoa. Não é uma fórmula, né? Que vai ser igual para todo mundo. Acho que em aspectos gerais aí. Será que ficou alguma dúvida? Então, assim, pelo que eu entendi, uma pessoa que pode estar fazendo umas sessões de psicoterapia, em algum momento você pode sentir que ele precisa de algum medicamento, porque ele está muito... Sim. E aí, então, você pode encaminhá-lo para um psiquiatra. E o contrário também é uma verdade. Às vezes a pessoa ela passa por uma avaliação de um psiquiatra. Certo. Esse psiquiatra ele faz uma avaliação, ele pode indicar algum diagnóstico ou não. Ele pode entender que o melhor tratamento
para essa pessoa, a reabilitação, seja a psicoterapia. Às vezes Tá. ele mesmo pode entender que nem para esse caso nem precisa da medicação. Entendi. Ou ele pode até ser que precise da medicação por um período, e junto com a terapia, e depois faz o desmame da medicação e continua com a psicoterapia. Mas assim, eu mesmo com a experiência própria, eu tenho vários casos em que existe esse trabalho em conjunto, sabe? Eu atendo uma pessoa semanalmente e ela também é acompanhada por um psiquiatra. E inclusive a gente tem algumas trocas assim que são super bacanas mesmo? para complementar. São áreas bem complementares, bastante complementares assim. Entendi. Quando tem esse trabalho em conjunto é muito legal, porque a gente consegue somar assim, né? Somar as visões. Como você falou, né? O tratamento ouro ali, né? É, o padrão ouro. Padrão ouro, padrão ouro. Para os casos que precisam. É verdade, para os casos que Sim. precisam. Como que você é, chegou assim e falou assim, eu quero ser psicólogo? Quando que chegou e falou, é isso que eu quero para minha vida? Sim. Afinal, você, como já foi falado no início aqui, né? Já foi tenente das Forças Armadas aí, particularmente do Exército, por 8 anos, né? 8, né? Foi. E hoje psicólogo aí, como é que foi esse negócio? Ah, legal. Porque agora eu quero ser psicólogo. Legal, Você já parece que vai ser um bom psicólogo, se você quiser mesmo, porque você gosta de pessoas, você tem Eu esse gosto, tato, é verdade. essa energia, essa atenção, né? Mas então, comigo foi assim, tô até pensando aqui juntos, tá? Certo. Quando eu entrei no Exército, foi em 2016. Né? Certo. Foi naquele contexto de 18 anos. Entrei pelo CPUR, né? Sou da turma de 2016. E naquela época eu fazia outro curso. Fazia um curso de publicidade e propaganda. Você já estava cursando ali Eu estava cursando publicidade e propaganda. Fiz um ano de publicidade e propaganda. Eu sempre me identifiquei com a grade da psicologia. Sempre fui muito curioso pelo comportamento humano, por essas questões assim. Eu sempre gostei de escrever. Eu tenho coisas escritas, quem sabe um dia não divulga algumas delas. Mas eu sempre gostei dessas reflexões, assim, né? Sobre nossos estilos de vida. Só que vou ser sincero, eu já tinha pensado em fazer psicologia nessa época, mas eu tinha um pouco de, até talvez, insegurança de me sentir muito novo. Tô muito novo para ser um psicólogo, para buscar esse curso agora. E aí entrou o Exército na minha vida. O Exército meio que balançou todo o meu pensamento sobre ser novo ou não ser novo. Depois de um ano. Bagunçou tudo isso daí. Falou, deu um chacoalhão, falou, vamos ver o que dá agora. Vamos ver o que dá. No ano seguinte, eu tava lá, que eu consegui a vaga para seguir como tenente, né? Certo. Eu tava ali em funções de liderança, assim, de comandar pelotão ou de chefiar alguma sessão. E foi onde eu vi, assim, talvez ser capaz já de ir para um curso desse. Primeiro que eu achava muito legal conhecer as pessoas, além da farda. Porque no Exército tem pessoas de todos os estados, né? De todos os lugares do Brasil. Níveis sociais. Todas as realidades, exato. Então, eu achava muito legal conhecer ali como comandante de pelotão, e já ali no estágio que a gente faz de preparação, oficiais temporários, eu achava muito legal conhecer a história de cada um, as motivações, né, o que aconteceu ali para chegar até onde estava, essas questões de assim. É impressionante, dentro de um pelotão, você tem pessoas que são muito boas em uma coisa e muito ruins em outras. Exatamente. Tem um cara ali que ele é o excelente no tiro, mas ele é bizonho na ordem unida. Não sabe, o cara é muito bom em barra, mas chega no papiro, na avaliação, não consegue. Não consegue, não desenvolve. Então eu achava muito curioso, esse caramba, que legal, cada um tem seus potenciais e suas dificuldades, né? E aí eu fiz assim, acho que eu vou trocar de curso. Assim, eu vi também uma das coisas que, para ser bem sincero, que também me chamou a atenção, é que a gente sabe dos riscos, dos sintomas que a gente presencia nos jovens, principalmente, lá dentro do quartel, que é um extrato da sociedade, né? Esses sintomas como ansiedade, depressão, às vezes até essas questões de tentativa de suicídio, essas coisas assim que eu ficava assim, eu quero entender isso, me despertava esse querer entender, sabe? E aí foi onde eu tranquei publicidade. E em 2017, no segundo semestre de 2017, eu entrei no curso de psicologia. Então, foi isso. Em 2017. Foi em 2017 que eu entrei. E aí, a partir daí, você começou a se apaixonar, começou a gostar. Então, foi uma coisa bem gradual. Ou você chegou no começo e falou assim, eu acho que não era isso que eu queria, ou não chegou... No começo eu queria dar conta de tudo. Eu tava assim, caraca, você trabalhar, estudar, e aí tem que dormir, acordar, comer, um monte de coisa para fazer junto, né? Cuidar das coisas. No começo eu tava meio que dando jeito para seguir, né?
Só que com o tempo, com os semestres passando, eu acho que um marco que foi bem legal para minha carreira, que me trouxe muita motivação na psicologia, foi a Operação Acolhida. Então, eu fui... A primeira vez que o CMSE foi lá para Acolhida, foi, né, no quinto contingente, eu fui indicado para ocupar uma posição lá. Essa operação acolhida, o que é exatamente? Para quem está em Boa. casa aí, o que é essa operação acolhida? Porque assim, a Operação Acolhida... É o exército que estava fazendo essa operação aí. É, uma boa a gente colocar assim, é uma ação humanitária que acontece ali em Roraima, especificamente ali em Boa Vista e Pacaraima, que são Pacaraima é um município que faz fronteira com a Venezuela. É uma ação humanitária que está acolhendo os imigrantes que vêm refugiados da Venezuela, que abandonam seus lares, suas casas e buscam acolhimento no Brasil. Então, essa operação, ela tanto recebeu e direciona como principal objetivo a interiorização, que proporcionar condições para esses imigrantes eles serem, através de uma logística, irem para outros estados do Brasil, outras cidades, para conseguir inserção em mercado de trabalho, ou reencontrar com algum familiar e isso não impactar a infraestrutura ali, local de Boa Vista, apesar de que acaba impactando, a gente sabe, né? Porque muita gente que estava entrando, né? E, em paralelo nisso, o público vulnerável acaba sendo a prioridade. Então, tem muita criança, tem mulheres grávidas, tem idosos. As pessoas que são, as preferências, né, preferenciais, que a gente classifica aqui, essas pessoas elas são colocadas em uma prioridade nesse acolhimento, para receber alimentação, para receber, a gente chama de carpa, né, que é o local onde ela vai poder dormir, poder ter um conforto básico. Se a gente for falar até aquela pirâmide de Maslow, que fala assim dentro da psicologia, acho que o estudante de psicologia vai entender, mas essas pessoas estão no básico do básico da sobrevivência, entendeu? Então, não está tendo conforto, prazer, não está tendo, é só sobrevivência. E eu conheci pessoalmente muitos casos que transformaram a vida deles, assim. Eu falo assim, muitas pessoas gratas ao Brasil por terem a oportunidade de ter uma nova vida. Assim como também vem de tudo. Legal, vem também pessoas... legal, né? Também vem de tudo, né? Quando você abre assim, você perde um pouco do filtro, apesar que tem essa fiscalização, mas acaba vindo também pessoas de má índole, acaba vindo também criminoso. Então, essas complexidades né, que também tem pessoas ali nessa operação que também estão preocupadas com a segurança e a soberania do Brasil. Né? E que ano foi essa operação do Exército? E essa que eu fui foi em 2019. Então você já tinha estava no segundo... eu estava no terceiro ano ali, né? Mais ou menos. Eu entrei em 2016, né? Lá você já começou com terceiro e quarto ano. Com o que você já estava quando que você já tinha aprendido na faculdade, você já estava percebendo algumas coisas, perfeito. né? Nessa época eu tranquei a faculdade. Trancou a faculdade? Tranquei porque lá a gente ficou 5 meses lá. Né? 5 meses. Então eu tranquei a faculdade. Só que eu fiquei assim... Quando eu voltei, eu tava com mais energia, talvez. Mais propósito ainda. Ainda mais, né? Ainda mais. Viu o que viu lá e... presenciei muito sofrimento também, muita... E até me despertou um pouco um lado de querer ter um trabalho social também, né? Tanto que hoje eu tenho parte das pessoas que eu atendo semanalmente... algumas delas eu estou atendendo em valor social. Não é um atendimento gratuito, certo, mas em um valor simbólico que também dê conta de eu também, né, ter essa condição de fazer um bom trabalho. Mas pensando nisso também, em pessoas que não têm uma condição financeira atualmente, né? Não que vão ser sempre assim, mas que atualmente se encontram numa condição mais vulnerável. E por eu entender essa vulnerabilidade, eu consegui separar algumas vagas para esse atendimento. Entendi. Com essa experiência que você teve lá, né, junto ao Exército Brasileiro, lá na operação. Sim, foi muito legal. Você teve essa visão de, as pessoas também precisam passar e às vezes não tem a condição financeira. Inclusive no nosso primeiro episódio aqui, a Dai e a Ana Paula que vieram aqui, as duas são a Dai que é minha esposa e a Ana Paula amiga nossa. Elas vieram aqui, foram as minhas cobaias, né? Um beijo para as duas. E aí a gente entrou nesse assunto sobre passar em psicólogo e tal, sobre psicologia, enfim. E a Dai, né, como ela é estudante de psicologia, ela até mencionou no nosso primeiro episódio, né,
que existem alguns lugares que a pessoa consegue passar com o psicólogo, né? São, não sei se estudantes recém-formados Psicólogo ou gratuito. gratuito. Perfeito, sim. Existe isso, né? Também. Existe, é Ela, muito importante que as pessoas saibam. Ela deve para quem ter está em divulgado, casa, né, ela falou, entendeu? falou. Mas é importante você Aham. também Vou reforçar. reforçar, né? As principais legal. faculdades, elas possuem clínica e escola, né? Clínica e escola que tem uma estrutura para promover esse atendimento psicológico gratuito. Eles são atendimentos realizados geralmente por estagiários que estão completando a faculdade, estão já no último ano, que é um ano que já acabou toda a grade teórica e está só na parte prática. É um Entendi. momento que eles estão sendo acompanhados também por supervisões clínicas, são psicólogos mais experientes. E nas principais faculdades a pessoa pode, por exemplo, vou dar um exemplo da Unip. Você pesquisa lá na Unip e você entra lá na clínica escola da Unip, que chama CPA, né, Clínica de Psicologia Aplicada, e lá você vai entrar em contato, por telefone mesmo, e se apresentar e falar que você está buscando um atendimento psicológico Ó, gratuito, e você vai entrar em uma fila. E aí, quando chegar a sua vez, você recebe a ligação e você vai ter esse suporte, esse atendimento cara, gratuito, que legal, hein? Ó, que é tá vendo? semanal e é muito legal. Ah, E por incrível que pareça, existem vagas sobrando, cara, entendeu? E na maioria das escolas estão sobrando as vagas para esses então, atendimentos. no primeiro episódio, a Dai já tinha comentado, né, e sobre isso aí. Foi bom você reforçar uma coisa que eu acho que nós nem tínhamos mencionado lá, que era a questão de ter o que ficavam que esse psicólogo, né, que estava se Uhum. formando, né, ou talvez já tenha até se formado, ele também tinha um acompanhamento de alguém mais experiente, Isso que é o né? supervisor Isso é clínico. importante, porque talvez as pessoas fiquem, Pode ter esse receio. estão aprendendo, vão aprender comigo, Ah, e não entendi. é. Você é o cobaia, né? Você é o cobaia, Não, então. mas sabia que até pode ser que seja o contrário, porque é um profissional que está com muito entusiasmo, com muita vontade e está sendo acompanhado por supervisores clínicos que são excepcionais, que são normalmente professores que têm anos de bagagem. Então, Ah, costuma ser atendimentos muito bons. tá com o conhecimento também Conhecimento fresco, atualizado, né? atualizado. Atualizado, né? Uhum. Pô, é legal então, para quem tá em casa, ó, se você tá, às vezes tá querendo passar com, né, com um Uhum. psicólogo e às vezes tá ruim de grana, então, pô, quem sabe aí, ó, fica aí a dica aí, Perfeito. né? Fica a dica aí para vocês aí. Pouca gente deve saber disso, por isso Sim. que deve sobrar vaga lá. Uhum. Aproveitando o gancho, tem o Sim, CAPS também, né? Tem CAPS em algumas regiões, em certo. São Paulo, e também pode ser um caminho. Você pode pesquisar pelo Google mesmo CAPS, e lá tem alguns atendimentos gratuitos. Tem alguns que tem até grupos terapêuticos, que tem até avaliação com psiquiatra, atendimento psicológico. Isso vai depender muito da condição também que a pessoa se encontra, né? É uma condição de vulnerabilidade. E vai ter, eu mesmo já presenciei paciente que eu acompanho, que eu indiquei e que tá tendo um suporte legal dentro desse É. sistema O, pe- público de São Paulo. é o CAPS, né? É o Você falou CAPS. então. O CAPS, o pessoal até às vezes fica brincando, pô, você tem que ir pro CAPS, você tá Aham, ficando louco, tem que ir pro CAPS. Mas não tem nada a ver com loucura, não, né, exato. pessoal? Se a O gente for CAPS falar tá assim, aí para apoiar todos mesmo. nós somos loucos em alguma medida, né? Exatamente, cada um na sua medida, né? Qual a faixa etária que mais procura por psicólogos assim? Eu vou ser sincero que Existe assim uma. eu acho curioso, Na eu sua fiquei opinião, curioso também. não que seja um dado concreto, mas Sim. é a opinião sua aqui. Então, eu tô focado no público adulto. Então, eu atendo adultos, né? O paciente mais novo que eu atendo tem 19 anos e o mais antigo, né, que a gente Mas chama assim no exército antigo é o mais velho, o mais experiente, tem 60 e poucos, 65 anos. Na minha experiência, se eu for pensar agora aqui, né, o que mais sim. faixa etária que mais procura atualmente, para mim, tem sido o adulto que está entre o jovem adulto e sabe, entre 25 e 40 anos. É Entendi. muito amplo, né? Mas isso é o que É, tem chegado, no meu caso, na minha essa clínica. faixa aí é a que, no seu ponto de Na minha vista, clínica, é o que tem mais buscado hoje, pensando rápido, que a maioria dos meus pacientes tem essa faixa etária, entre 25 e 40 anos. Só que é difícil falar assim, na verdade. Não está não, sendo muito. eu Se a gente for entendo. pegar no contexto geral, né, infância, adolescência, adulto, idoso, acredito que
seja bem proporcional, assim, eu tô, né, até sugerindo, eu não sei, é uma informação que eu realmente não sei. Entendi. Não, é só baseado na sua experiência, Sim, no na minha seu, experiência tem sido isso. na sua Na minha clínica. clínica, né, que tem chegado aqui. Legal, caramba. Aí como fazer para uma pessoa que é mais velha Uhum. ir passar num psicólogo? Porque deve ser extremamente difícil, né? Essa questão geracional, né? É, exatamente, porque Uhum. eles são, né? São mais idosos, uma geração, Sim. a geração passada, né? Que Uhum. cresceu com esse negócio, como você falou no início aqui do Sim. podcast, cresceu com esse negócio de, não, você é homem, não pode chorar, não pode, tem que ser forte, né? Como que hoje a gente consegue fazer com que uma pessoa Uhum. mais velha, né? Sei lá, 60, 70 anos de idade, possa passar com um psicólogo? É difícil, Sim. eu imagino, É deve ser uma difícil, né? boa pergunta mesmo. E faz sentido que as gerações mais antigas tenham mais resistência. Resistência, é uma Até porque resistência. é um estilo de vida diferente, né? De culturas diferentes também, né? Que impactam a maneira que a gente pensa e Criação, né? tudo. Mas, eu não sei, eu penso que, assim, às vezes acaba sendo o próprio ambiente que acaba influenciando muito. Infelizmente, hoje o que acontece na psicologia, na clínica, com base na minha experiência e de muitos que eu compartilho, assim, psicólogos e até supervisores clínicos, as pessoas tendem ainda hoje procurar o psicólogo quando as coisas estão pegando fogo. Quando, assim, tá em chamas, assim, o psicólogo é quase um bombeiro. Tipo assim, meu, não tá dando mais. Assim, a família pega a pessoa, carrega e leva. Ou, eu tô brincando, claro, Já né? tá virando o doidinho Né? doidinho do bairro. Aí o É, pessoal. não, jamais. Não, doidinho não, mas o que eu quero dizer, sabe quando já tem os sintomas aparentes? Entendi. Já Então, tá. burnout, ansiedade, a depressão, uma desatenção, ou tá tendo muitos conflitos nos relacionamentos, conflito com o marido, conflito com a esposa, com os filhos, com a família, com os amigos. Então, geralmente, assim, o que a gente observa é que as pessoas elas costumam procurar, não são todos, claro, não Sim. vamos generalizar, mas muitas vezes acontece que a pessoa busca esse atendimento quando já Já estão tá. sintomas, Já, já entendeu? ultrapassou Isso, aquela linha o que eu quero dizer é, dificilmente, não é a maioria que vem na terapia por uma prevenção, por um autocuidado, por uma proteção da saúde mental, Ah, que é um trabalho muito legal que dá para ser feito também. era isso que eu ia perguntar. Uhum. Psicólogo é para quem já está apresentando algum Sintoma, problema, né? algum sintoma Uhum. ou não? Já Não, me respondeu aí agora, né? Já falou, já ia perguntar, sim. porque parece que as pessoas têm isso mesmo, né? Não. Assim como também existem outras queixas, por exemplo, eu tenho um concurso, eu quero ir muito bem nesse concurso. Tem muita gente que procura terapia para auxiliar. A queixa da pessoa é essa, ó, vou ter um concurso ano que vem e eu queria fazer uma preparação psicológica para esse Ah, concurso. entendi. Então, não é que vai ser ensinado como aplicar um teste Passar psicológico, no teste jamais, lá, não. não. Mas vai ser feito um trabalho de cuidado da saúde mental. Entendi. Entende? Porque o cuidado da saúde mental vai ensinar a regular emoções, vai ensinar a controlar impulsos, a lidar com imprevistos, a resolucionar problemas, a se recuperar do estresse, e a gerenciar essas coisas que a gente tem tanta coisa à nossa volta, informação, estímulo, né, que às vezes a gente se perde nessa como gerenciar tudo isso. Então é aí que entra esses cuidados em saúde mental que acabam também deixando melhores condições daquela pessoa de ter um bom resultado, uma boa avaliação no concurso, por exemplo, né? Assim como tem outras queixas também, como um atleta que busca a terapia para auxiliar no resultado do esporte, Ah, também, entende? Ou atleta uma pessoa que também. está buscando emagrecer ou ganhar massa magra, hipertrofia, tudo isso, Caramba, existem trabalhos bem direcionados para isso. Não necessariamente são voltados para dificuldades, entendi, traumas, entendi. transtornos, entende? Também Ah, voltados para interessante, hein? explorar o potencial e desenvolvimento. Eu não sabia disso não. Né? Caramba, bem legal aí, ó. Conhecimento para quem está É, em casa aí, né? Tô aí, para você que está chegando aí agora, aí estamos com Gabriel Brasil, né? Gabriel Brasil. é. Depois eu vou até querer saber o porquê desse sobrenome Brasil. E psicólogo, né? Voltado para Terapia cognitivo terapia comportamental, cognitiva comportamental, tá aqui não hoje. excluindo as outras É, terapias também. exatamente. A gente sempre busca usar o recurso que se adequa à necessidade da pessoa também, do sofrimento e Ah, também, né? das expectativas. Então, às vezes, por mais que assim, eu me especializei na TCC,
mas tem situações em que a TCC não é a melhor indicada para aquele tratamento ou aquela condição, sabe? Às vezes podem ter outras abordagens. Entendi. Então, é muito legal essa ideia da psicologia baseada em evidências, que assim como todas as áreas da saúde, se baseia em evidências, né? A gente não Entendi. necessariamente vai usar só uma abordagem. A gente Hum. pode usar outras também dentro do que o contexto, a demanda meio que exigir, Vai sabe? pedir, né? A É, demanda vai pedir. Você é isso. casado, cara? Eu não sou casado, eu namoro. Ah, tá Eu namorando? namoro a Clarice, inclusive a gente se conheceu no Exército. Clarice. É mesmo? É, Também? o Ela também? nome de guerra Ela é dela era militar? Almeida. Ela ficou um ano. Ah, Ela era médica do Exército, né, lá do tá. quartel, Pô. a gente se conheceu lá. E aí estão E namorando. Como que é o nome dela? Clarissa. O nome de guerra Clarissa. dela era Almeida, Ah, né? tá. Mas o nome dela é Clarissa. Clarissa. Um Eu tinha beijo. muita dor de Não cabeça, né? conheço, A mas gente um se beijo aí, conheceu. Clarissa aí. Tô brincando. Aí eu já vou perguntar. Você, como psicólogo, você usa alguma coisa de psicologia no seu relacionamento? Pode falar. Ela vai Não, assistir, na verdade, meu. assim, Cuidado que você vai falar, eu hein? já tomei umas patadas, assim, você fala, alguma coisa, você fala alguma coisa assim, você não é meu psicólogo, Ah, imagino. mas tá E tudo depois bem. que casar, então, ferrou aí. Sim. É possível ou não? Mas e aí, você não respondeu, usa ou não? Ah, acho que não, Acho que né? só se for de uma forma natural, assim, né? Uma forma Involuntário, né? Involuntário. É automática, assim. Às automático. vezes fazer perguntas. Na terapia a gente busca fazer perguntas muito, né? Ah, Uma das tá. coisas que a gente faz na terapia é tentar trazer perguntas que não foram feitas para aquela pessoa, sabe? Fazer pensar. Então a gente tenta trazer reflexões para a pessoa pensar nos seus próprios pensamentos. Ah, Então, tá. às vezes, eu já Ela recebi esse descobrir. feedback aí da minha namorada, você faz muita pergunta. Ou até assim, a gente vai numa viagem, aí vai Sim. fechar uma estadia em algum lugar, assim, né? Um hotel. E aí ela fala, "Ô, você é muito chato, você faz muita pergunta. Pode ser que seja. É, pode ser, é Tô verdade. pensando agora, pode ser que faz sentido. Aí eu fico esperto, hein? É, porque eu falo isso porque a Daina, minha esposa, ela faz, Aham. né? E às vezes eu sinto que ela Te tá analisando. dando uma analisada em mim ali. Eu sinto que Aham. ela tá modificando algumas coisas, algumas atitudes dela. Por isso que eu falei, vou perguntar para ele. Aham. É, Pode mas ser que sim. pode ser que seja involuntário, né? Uma das coisas que a gente treina, assim, na formação, É, é a escuta ativa, né? Que é, é meio que a observação. Você tentar. É que muita gente fala assim, o psicólogo vai ficar me analisando aqui, né? Talvez certo. isso que as pessoas falam é porque é uma das habilidades que o psicólogo precisa desenvolver é a habilidade de observar, de prestar atenção, de escutar, né? De prestar atenção no que o outro está falando. Porque às vezes é nesses detalhes que a gente Ah, consegue encontrar novas perspectivas ou encontrar perguntas direcionadas entendi. dentro dessa queixa da pessoa, né? Existe uma porcentagem que você leva em consideração mais do que a pessoa, do que o paciente ou a pessoa que está passando fala ou a expressão diz mais? O que Como você assim? acha? Eu Existe entendi. uma proporção assim, olha, Aham. normalmente a gente leva mais em consideração, a gente avalia mais Certo. o Ah, entendi. O comportamento e não o comportamento que ou as ela, e não expressões? que, sim, não o que ela Legal. realmente está falando ali, não Uhum. necessariamente. É um conjunto. É difícil de Ah, classificar qual que é mais importante, mas entendi. isso tudo importa. As expressões faciais, os gestos, a postura, né, o olhar, isso são tudo isso é avaliado também, Ah, entendi. de alguma forma. Isso até porque tem até aquele livro que acho que você conhece, que é O Corpo Fala, né? Ah, sim, é. É, Que é um raciocínio bem legal, porque realmente o nosso corpo fala, a gente se comunica pelo corpo, né? exatamente. E dentro de habilidades sociais, habilidades sociais é a forma que a gente se relaciona com as outras pessoas, né? A eficácia desse nosso relacionamento. Se a gente tem capacidade de iniciar novas relações, manter relações, a eficácia para atingir as respostas nas nossas relações. Entendi. Uma das coisas da habilidade social que algumas pesquisas mostraram tem a ver com gestos. Então, já foi na pesquisa assim mostraram que assim, a pessoa que olha no olho, o olhar, se olhar no olho, é visto como segurança, como confiança, como Sim. conexão. Agora, se olhar muito, 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 pode ser visto como demais, É, é tá meio olhando muito, ameaçador. é. É, Agora, a pessoa que não olha no olho, não olha nada no olho, pode ser visto como insegurança, pode ser.
vista como uma falta de um desinteresse. Entendeu? Então, alguns gestos eles são monitorados assim, pelos Timidez, estudos várias clínicos, coisas. timidez, assim como outros assim, a gesticulação, ou o falar. A pesquisa mostrou assim: a pessoa numa conversa, vai um grupo, está conversando. A pessoa que fala mais de 80% da conversa, ela é vista às vezes como uma pessoa meio que egocêntrica, assim, tá comandando, só ela quer Só falar. ela quer atenção. Agora, a pessoa que fala menos de 20% na conversa, ela também é vista como uma desinteressada, às vezes como uma pessoa tímida, uma pessoa que não está muito presente naquela interação. Então, Pode esse ser meio taxado termo até como chato, às vezes, né? às vezes como Fala um chato, pessoa desinteresse, pô, chata. não tá nem aí, É. tá prestando atenção em outra coisa, às vezes tá no celular. Então é interessante, a gente tem esses recursos, a gente faz esses estudos para poder trazer no atendimento clínico, né? Tem muitas pessoas que chegam com essas demandas também de inibição social ou de problemas em relacionamentos, e a gente começa a entender, "Ué, por que será que esse adolescente ou esse adulto está tendo esses problemas nos relacionamentos de uma forma geral, né? Hum, E aí a gente pode ver, assim, com o tempo, entender que realmente algumas coisas não estão sendo, na forma de se relacionar, não estão sendo legais. Dá para entendi. desenvolver isso, que é o É. repertório, né? Na faculdade ensina algumas coisas relativas à expressão facial, Na corporal, facu... essas coisas. assim, a faculdade vai depender, eu acredito, de cada faculdade, né? Ah, Mas, no geral, a faculdade tende a ser mais generalista, né? E o material ele é muito grande, porque são muitas linhas teóricas muito. para passar para o aluno. Então, essas partes mais aprofundadas, normalmente vêm nas especializações, nas Ah, formações em paralelo, nos estágios, ou quando você acaba dando, não sei se sorte é a palavra certa, mas acaba alinhando os astros e e você se aí, depara com um professor excelente ou um supervisor clínico muito bom que ele vai legal. além do que a grade estabelece, né? Aí Passam algo você a acaba mais, né? aprendendo Aí essas passam algo a coisas assim. mais. Sim. É. Eu até ia perguntar para você se, de repente, existe uma técnica de rapport, né? De rapport, Aham, né? Se eu não me sim. engano. Aham. Exi é, Para vínculo, né? isso, para criar um vínculo Uhum. com o paciente ou com a pessoa que vai para uma consulta, às vezes a Aham, primeira consulta. Isso é possível sim. fazer Claro, uso? sim. Isso aí também não tem na faculdade, isso aí Não, isso tem. Ah, Essas coisas tem? assim, são coisas básicas para o atendimento, né? Porque o Ah, vínculo tá. do profissional com o Show. paciente uma das principais coisas para um bom atendimento. A gente primeiro olha para o vínculo. Então, o que que é isso? Essa técnica, ela basicamente é você proporcionar condições de um ambiente seguro. Então, sabe quebrar aquele gelo inicial? Sim. O ser um ambiente com sigilo profissional, um ambiente confortável, uma temperatura boa, né, com aqueles mimos, às vezes até para o paciente quando está na Certo, situação é. presencial, ou mesmo no atendimento online, também tem formas de você criar esse ambiente seguro, é, de você ir aos poucos, sabe, você se preocupar em ser humano no atendimento. Na frente de um outro ser É humano, humanizar, né? você ser outro ser humano. Então, é Entendi. basicamente isso, para que a pessoa confie. Eu acho que o vínculo com o profissional é a primeira coisa que acontece no atendimento. Tanto que é comum, às vezes, o paciente se depara com um psicólogo que não bate muito o vínculo, alguma coisa não conectou e tá tudo bem. Não, o profissional não vai se sentir ofendido, sentir mal se não tiver tido essa conexão, sabe? Porque às vezes pode acontecer, e até eu como paciente, que eu posso falar assim, o psicólogo, normalmente ele também faz terapia, Ah, eu ia né? perguntar, né? Ô, psicólogo, passa como psicólogo, faz E até. já aconteceu de eu buscar um psicólogo e não sentir que, sabe, Ah, não não foi fluiu tanto, eu legal, não vou foi buscar legal. outro e tá tudo bem. Tá tudo bem, né? O vínculo, ele é uma parte muito importante do atendimento. Acontece muito de você já ter feito algumas sessões e de repente o paciente, você é paciente, né? Que eu posso Pode dizer. ser paciente-cliente, O acaba falando paciente, paciente. ele entra num estado que acaba não desenvolvendo, você chega a indicar procura um outro A partir do... psicólogo. Entendi. Existe isso também ou não? Dentro do Fala assim, do... existe, com Existe? certeza acontece. Um momento assim, se eu entendi bem sua pergunta, né? Se estão as sessões e aí alguma coisa tá Não, estranho, alguma coisa não tá, você não tá indo percebe bem. que ele não tá tendo adesão, não Isso, tá não tá tendo, não tá aceitando ali seguindo a direção da terapia, né? Isso, exato. Perfeito. Isso normalmente é conversado com a própria pessoa, sabe? Certo. É,
assim, não como uma verdade, mas como com indicações, assim, ó, fulano, eu percebi, percepção minha, me corrija se eu estiver errado, mas ó, eu tive uma percepção aqui, pode ser viagem à minha cabeça, mas que toda vez que eu falo isso, que a gente está fazendo isso, você tá pensando em outra Parece coisa, que você não não tá. tá, parece que você não tá muito presente, que me parece que, eu queria saber, como está sendo a terapia para você? Está sendo Entendi. eficaz? Então, é tudo com base no que a pessoa manifestar também, porque às vezes pode ser uma percepção minha, mas para ele tá tudo bem. Às Ah, vezes a pessoa pode falar só assim, não inclusive já tava. aconteceu isso. É mesmo? Foi bem parecido. Eu perguntei, ó, tô com a percepção aqui que, não sei, eu sinto que eu falo e você não escuta muito bem, às vezes você muda de assunto e não volta, eu tô sentindo. É, como tá sendo a terapia para você? Aí a pessoa falou totalmente contrário, não, tá sendo, para mim tá sendo muito bom, isso Ah, realmente eu entendi. tenho. Essa questão de interromper ou de mudar o assunto, até uma dificuldade minha. Então a gente até encaminhou assim de uma forma mais profunda, Ah, tá. um Para um reflexo novo. que ela já fazia, a pessoa já fazia isso com outras pessoas também, sabe? Entendi. Legal. Pô, eu achava que não, não, fez. Vai ter que seguir agora com esse. Ah, não. Não, não, E não. também, assim, mas já aconteceu também de indicar para um outro profissional, sabe? Falar assim, ó, para o seu Ah, caso, eu entendo que é um profissional com a qualificação tal ou com tal especialização seja uma indicação mais precisa. O que que você acha? Assim, e aí deixa em aberto para a pessoa decidir. A entendi. pessoa pode falar que sim e fazer essa indicação, ou a pessoa pode querer Ah, continuar também. não é o psicólogo que tira aquela conclusão e fala, não, é isso ali, Exato. ó, procura outro, não, né? Então há uma conversa É entre. uma conversa. Agora, se o psicólogo não se sentir confortável por algum motivo, de realizar aquele atendimento, aí ele tem a possibilidade dele falar e de comunicar essa situação também, sabe? Se ele Entendi. sentir que ele não está tendo condições de continuar aquele atendimento por algum motivo, aquele atendimento pode ser encerrado também, Ah, em tá. uma conversa explicativa, com todos aqueles cuidados, né, de Entendi. validação, de esclarecimento, mas isso pode acontecer também. Lá no Exército você chegou hoje, né? Hoje você não está mais nas Forças Armadas, né? Uhum. Você já está exercendo uma atividade fora, né, das Forças Armadas. Você ainda volta lá ainda para poder Uhum. desenvolver alguma atividade ou não? Legal, volto. Porque assim, a área militar, a questão militar hoje, ela é extremamente é uma profissão Sim. que causa seus danos mentais, vamos dizer assim, Uhum. se não tiver com certos cuidados. E você lá no exército, você passa com algum pessoal lá ainda para rever, ou Sim. alguém é atendido Uhum. na sua clínica que era do exército e hoje você atende Legal, lá? perfeito. Perfeita pergunta. Eu acho muito legal ter esse contato com a comunidade militar, com a família militar, seja o próprio quartel, ou seja até familiares ou veteranos, que a gente chama, né? Que são pessoas como eu que já serviram as Forças Sim. Armadas e que não estão mais na ativa. Isso me desperta um propósito de trazer informação e quebrar esses mitos. Porque a gente sabe que tem um afastamento muito grande nessa área de saúde mental e psicologia dentro dos quartéis. Não é só É, nos quartéis, né? Em todos os lugares, na verdade, em todas as empresas e no quartel não vai ser diferente. Então existe esse afastamento e então por isso que eu mantenho uma rotina assim de palestras. Então me coloco disponível, inclusive recentemente, semana passada eu fui fazer uma palestra lá em um quartel ó, e tem legal. algumas previstas para esse ano também, em que o meu propósito é esse, assim, eu não tenho nenhum tipo de ganho, não estou buscando paciência, não estou buscando divulgação, eu estou buscando realmente poder contribuir com um ambiente que foi tão significativo para mim, sabe? Que um dia já me ensinou É, tanto também. Então, eu quero muito, e eu sei que existe muitos afastamentos, até julgamento e preconceito, que é natural também, quando a gente não conhece uma coisa, a gente tende a ter uma distância, né? é. Mas toda vez aí uma curiosidade, todas as vezes que eu faço uma palestra, pelo menos uma pessoa, pelo menos até agora foi assim, pelo menos uma pessoa depois me procurou querendo dividir alguma situação, querendo dar algum feedback de que, pô, foi muito legal ter essa visão, nunca tinha parado para pensar nesse sentido, sabe? Então, assim, É. eu entendo que talvez a maioria ainda não se desperte ainda.
Mas sempre tem aqueles que Que se ainda, impactam de alguma forma e que aquilo ali pode ter plantado uma semente. Então, é esse o meu objetivo. que parece que nesse universo, né, de militares, assim, seja do exército, polícia militar, Uhum. nesse universo de segurança, parece que eles também têm esse negócio, como assim como o pessoal mais antigo, né, de não, eu sou militar, ou eu sou Sim. policial, Aham. eu tenho que ser forte, eu não tenho que ficar demonstrando as minhas emoções. Uhum. Eu acho que E me veio até uma lembrança aqui daquele assunto que a gente estava falando, das sim, pessoas mais velhas que têm sim, essa resistência para terapia. E é uma curiosidade que eu falei, né? As pessoas geralmente elas estão buscando terapia quando já tem os sintomas, quando certo. já está pegando fogo a situação. Só que também o que eu já percebi, muitas dessas pessoas, depois que elas começam a terapia, e o tempo vai passando, porque é um trabalho de longo prazo. Então vai passando as semanas, passando os meses, grande parte delas vira a mentalidade assim, ela passa ao contrário, passa a valorizar a terapia, passa a entender a importância, passa a absorver aquele ambiente e se tornar uma pessoa que apoia, que incentiva, que motiva, sabe? Porque entendeu na prática o que é a terapia. Ah, Porque na nossa entendi. cabeça, às vezes a terapia ainda é uma coisa muito, para quem nunca fez, é uma coisa ainda muito nebulosa, assim, uma coisa Exatamente. muito desconhecida. Eu já passei com Uhum, psicólogo há muitos anos atrás, assim uhum, que eu senti, ó, tô precisando passar no psicólogo, enfim, tava com vários problemas, como você falou, né? A gente só procura quando tá. uhum. E na ocasião eu acho que eu não me identifiquei com o psicólogo, eu Sim. achei que faltou alguma coisa. E Uhum. eu acabei abrindo mão, não vou não, vou ficar Pode ter até aqui. generalizado para outra. Exatamente, Aham. como você Sim. falou, às vezes eu poderia ter, pô, uma única Uhum. contato com o psicólogo era impossível, né? Sim, isso acontece Você, mesmo. De não... você ter. E às vezes, assim, no meu caso lá, eu sei, tenho plenas consciência que foi eu que errei, né? Eu deveria ter ido mais não vezes, necessariamente também, às vezes certo? pode não ter batido vínculo, às vezes pode. Mas na Ó, primeira, isso acontece na ah, foi primeira, uma não uma sessão? sessão Ah, só. Mas isso, uma então sessão só, isso eu achei que o pode ser psicólogo é ia. igual aquele filme que a gente assiste 5 minutos e não gostei desse É, filme. Aí exatamente. Isso eu no achei. 20º minuto ficou legal pra caramba. Pois é, eu achei que eu ia chegar lá, o psicólogo em 15 minutos ia resolver todos os meus problemas, e não é assim, Esse é né? um tema muito legal, Luke, E não é assim, porque né? não é assim, é muito legal você falar isso, porque isso, na atualidade, pode ser que tenha a ver com as redes sociais. Na verdade, a gente sabe que tem a ver com as redes sociais, Sim, com essa era digital e artificial. certo. A gente mesmo, eu me incluo isso, muitas vezes a gente quer quase que é automático querer os resultados rápidos. Né? A gente quer Ah, ouvir as coisas imediatismo. rápidas, até o áudio acelerado do WhatsApp. É isso mesmo. E assim, a terapia, ela não é um processo rápido. Ela nem sempre vai ser uma sessão relaxante, nem sempre vai ser uma coisa fácil, divertida. Às vezes vai ser difícil olhar para si, vai ser difícil olhar para as dificuldades, falar sobre coisas que às vezes a gente não falou com ninguém. Só que nisso tudo que está nessa constância do longo prazo e desse olhar diferente para si mesmo, que pode estar os benefícios, a reestruturação, sabe, a evolução, a adaptação de coisas que às vezes a gente sofre ou que às vezes a gente não está indo muito bem, mas que a gente pode mudar, sabe? Entendi. Muitas coisas a gente pode mudar, né? Pois é. Pô, cara, meu, é interessante, né, meu? Eu acho que Interessante, né? psicologia, eu vou falar, eu tô começando a. Será que eu não vou fazer psicologia? Você tem vontade? Não, mas eu tô começando a Quem ficar, sabe, né? né? Porque, pô, minha esposa fala É, muito, né? Tá cursando. já já você vai estar fazendo também. Daqui a pouco eu tô aí, ó, eu acho que eu vou fazer também. Sabe uma coisa que eu pensei aqui que seria legal falar? É, Dentro desse assunto dos certo. resultados rápidos e das redes sociais, né? Eu deixo aqui um alerta pro pessoal, até olhando aqui pro público, para você que está assistindo a gente. Primeiro, obrigado por estar aqui, né? Até agora com a gente. E eu queria deixar um alerta aí. A gente frequentemente vê divulgações de mentorias, cursos e marketings de influencers divulgando situações que são irreais à vida real, né? Pô, irreais à vida real ficou É, mas é redundante, mais, mas mas é é, isso, situações ilusórias. Por exemplo, em um workshop você vai curar a sua ansiedade.
essa mentoria aqui vai te ensinar como despertar o seu potencial para lidar com as suas e não acessar emoções difíceis e ter uma vida de sucesso. Ou, sabe, alta performance exagerada, aquele, aquelas divulgações que estão prometendo muito, prometendo Sim, resultados com base em fórmulas. Isso é uma coisa que até no nosso conselho, dentro da psicologia, o psicólogo, ele não pode, então já fica até com uma dica. O psicólogo não pode prometer, assim, a gente não pode, porque isso não, a gente não consegue dizer isso. A gente não pode entendi. falar assim, ó, em X sessões você vai curar a sua ansiedade. Ou em X sessões você vai, eu posso te garantir que você Tal resultado, né? vai enfrentar a procrastinação e lutar e vencer a depressão. Sua vida, você vai ter uma vida feliz. Então, isso não acontece, não é assim. A gente não consegue determinar isso, porque não é uma fórmula pronta. É um trabalho extremamente singular que ele vai ser construído com o tempo. Com o tempo. Às vezes no médio e às vezes no longo prazo. É muito raro um trabalho de curto prazo, porque às vezes o curto prazo ele pode até reduzir um sintoma, mas ele não está fazendo um efeito de uma reabilitação, um efeito de uma mudança, um efeito de olhar para a raiz daquele problema. Sabe? Às vezes ele está só reduzindo um sintoma que vai voltar depois. Ah, entendi. É verdade. Pô, E às vezes nem reduzir o sintoma reduz, né, nessas propostas de promessas, falsas e hoje, né, promessas. você tinha mencionado sobre as redes sociais, né, que tudo nas redes sociais é tudo mil maravilhas, né? Uhum. Às vezes a pessoa que está mais ferrada ali, está mais, desculpa a palavra, mas todo Uhum. fodido, mas nas redes sociais Desculpa falar. tá lá, ó, tá, tá tudo ok, feliz, os problemas não tem, mas quando apagar das luzes, né, Sim. no desligar das câmeras, a pessoa tá cheia de problema. E você vê hoje a internet como um aliado para a psicologia ou não? Legal. É, Ou você vê mais como um, um risco potencial mesmo assim para a psicologia? Para saúde mental, vamos dizer assim, né? a- pensei aqui assim, aquela frase: a É. diferença do remédio para o veneno está na dose, Ah, entendi. sabe? Então, a internet ela pode ser muito benéfica, assim como muito maléfica. Ela pode trazer uma conexão com as pessoas, é uma forma também de Sim. socializar, uma forma de interagir, né? Ela pode ser uma forma de até de aprendizado, né? De recursos, de desenvolvimento pessoal. É assim como também pode ser uma forma de comparação, uma forma de competição, uma forma de criar ilusões e expectativas idealizadas das coisas que são vistas ali diariamente e que não refletem a realidade, né? Entendi. Podem criar compulsões, podem criar vícios, né, dependências, podem trazer excesso de estímulo, excesso de informação que pode comprometer a nossa organização, a nossa atenção. Então, vai depender Vai muito depender. da forma que a gente se relaciona com a internet, né? Com as redes sociais. Conforme o uso, você pode ser algo benéfico Exato. Talvez o ou desafio seja não estar nos extremos, né? Ou seja, a gente encontrar o seja equilíbrio. equilibrar, né? Mas é muito importante colocar que esse equilíbrio não funciona para todo mundo. Pode ter pessoas que não vão funcionar, eles não vão conseguir ficar pouco tempo. Vai começar a ver os vídeos, vai ficar rodando aqueles vídeos e as horas vão passando, sabe? Hum, Ou aqueles vídeos vão ser estímulos, gatilhos para outras coisas, e isso pode tirar um foco, pode trazer muitos impulsos, despertar muitos impulsos. Então, para algumas pessoas, sim, cortar pela raiz a internet, seja por um período, internet que eu digo assim, né? O TikTok, o as Instagram, redes. as redes sociais, pode ser uma estratégia até de melhorar hábitos, sabe? De melhorar. Isso vai muito também de acordo com quais são os prejuízos que a pessoa está tendo em relação ao uso da rede Tem social, que né? levar em consideração esses prejuízos aí, né? Porque Mas uma coisa que eu percebo na clínica, com as pessoas que eu acompanho, é que é bem isso que você estava falando. Na internet a gente vê todo mundo sorrindo, felizes, ostentando,
né? A galera junto, todo mundo tem um Festa, relacionamento, todo é. mundo tem amigo, todo mundo tem tudo. E aí, por instantes, já aconteceu até comigo, por instantes você começa a ver coisa ali, você acha que você quer ter aquilo também. Eu já me vi Pô, vendo tô coisa ali, assim. falei, caraca, e aí depois para pensar, mas eu nem quero isso. Nem é uma coisa que me atrai isso aí, por que que eu Por que que eu tô. tô olhando? Você começa a ver, sei lá, um cachorro super bonito, aí já você tá olhando assim, mas eu nem quero ter esse cachorro. Já tenho Pô, outro. é verdade, né? Está sendo conduzido, né, pelas redes sociais, né? A Sim, rede social, ela te canaliza para essas coisas, né? Para fazer as coisas que ela quer, né? exato, e aí são os algoritmos, né? E assim, os algoritmos, eles são estruturados até com base em neurociência. Eles são Ah, utilizados ali, artifícios, né? Você vê luz, cor, som, coisas que são para atiçar mesmo, para atrair nossa atenção, para atrair nossa recompensa cerebral, para fixar nossa, sabe, a nossa atenção àquilo. Aquilo vai dar uma sensação de bem-estar, porque a gente está vendo ali aquele vídeo, um vídeo gostoso de assistir, um vídeo entendi, eufórico, sabe? Um vídeo que mexe com a gente, ele impacta. entendi. Por que que as redes sociais, assim, por que as pessoas se viciam tanto em Uhum. jogos, em rede social, coisas rápidas na internet, Certo. pornografia? Existe uma Uhum. explicação para isso? Sim, De vício em pornografia, jogos? aham, claro. Vamos pegar de uma forma geral para o Sim, pessoal entender, sendo bem, talvez assim, tentando ser didático, né? certo. A gente tem estruturas cerebrais, né, que são ativadas no momento que a gente está consumindo essas substâncias ou esses objetos que despertam prazer. Então, por exemplo, o jogo, né? A gente está falando bem específico desses estímulos digitais, né? Sim, é. Então, o jogo ou estímulos sensoriais mesmo, do que possam estar levando atração, sabe? Que possam estar levando prazer mesmo. Tá acessando, tá liberando neurotransmissores, que a gente até chama, muita gente já conhece que é a dopamina e outros Dopamina. também, que liberando esses hormônios, nos dão uma sensação de bem-estar, dá uma euforia, dá Pico, sim. energia, um pico de energia, Ah, basicamente isso. Aí entra a singularidade de cada um. Tem pessoas que, nesse sistema de recompensa cerebral, ela tem mais vulnerabilidade, dá pra gente colocar assim, a esses picos. Então, o que que é isso? Ela tem uma condição mais propensa à tolerância. Ou seja, já já aquele pico não está sendo mais suficiente. Então, eu quero mais. Eu tenho que fazer mais para sentir o que eu senti antes. E vai. aí, cada vez isso vai se estendendo e se complicando, né? Isso é uma das explicações, mas Igual droga, né? Igual uma igual uma droga. droga. Isso é uma das explicações. Pode Aumentando a ter várias. dosagem, né? Aumentando a dosagem. Exato. E também, assim, podem ter os motivos que levaram isso a acontecer também, né? Às vezes a Sim, pessoa está buscando uma evitação dentro das emoções que a gente falou lá no começo, sim. sabe? Não está sabendo lidar com alguma emoção. E aí ela se vê nesses estímulos da rede social, uma forma de passar o tempo, uma forma de lidar com o tédio, uma forma de, sabe, de sentir, de buscar uma sensação. Às vezes é isso. E através dessa busca, desse prazer, dessas sensações, as pessoas podem desenvolver uma dependência, ou não necessariamente uma dependência, mas desenvolver hábitos, né, de estar querendo consumir essa energia. Porque, assim, aqui entra só um paralelo, Sim. o nosso cérebro, ele funciona basicamente num sistema de querer economizar energia. Nosso cérebro é imperfeito nesse sentido, né? Então, para o cérebro, isso é ótimo. O cérebro quer essas situações, ele quer esse prazer, ele quer essa euforia, ele quer esses picos de energia. Só que depois do pico, vem o efeito rebote, né? É. Não vou usar termos técnicos, Sim. mas depois que vem toda essa elevação de energia que é causada por esses estímulos, droga, jogo, tudo, depois disso vem o efeito rebote, que é basicamente o contrário. Vai cair, vai ter uma queda dessa energia. E aí, quando vem essa queda, o que que a pessoa vai fazer? Ela provavelmente vai vivenciar o tédio, vivenciar emoções desagradáveis,
angústia, por exemplo, bem característica, e ela vai querer aliviar essa angústia através de mais estímulos. Mais estímulo, né? E aí ela pode ir para outros lugares. Ela pode ir para um álcool, ela pode ir para sexo, para pornografia, entende? Para outras substâncias, outros lugares que provocam também essa sensação. E às vezes isso acontece de uma forma involuntária, quase assim, automática, sabe? Tá, vai no automático e quando vai ver, tá virando como se fosse vai sofrendo uma escalada, né? Vai sofrendo essa escalada, né? Isso. E assim, aqui eu deixo um sinal de alerta. A Sim. gente tem 3 indicadores que podem ser alerta para os pais que estão assistindo, às vezes pensando nos seus filhos, ou para a própria pessoa que está aqui nos assistindo, né? Que é assim, isso vale para álcool, para drogas, para qualquer uma dessas coisas que causam dependência, né? Tolerância, que é esse efeito de, pô, você está bebendo, você percebe que cada vez mais você tem bebido mais para sentir o efeito que você sentia antes. Isso é tolerância. Então, esse é um indicador que vale chamar a atenção. Ou no jogo, você percebe que seu filho está cada vez mais jogando mais tempo do que ele jogava. Então, está tendo uma escalada, né, que até você falou. Escalada. Tá, aí o segundo indicador, prejuízo social. Você percebe que o seu filho está tendo menos relacionamentos, menos amizades, ficando muito isolado, ou você mesmo percebe que você está bebendo, ou jogando, ou apostando, ou tendo contato com essas coisas assim, ou seja, abusando de medicação, de indutor de sono, ou coisas assim, de uma forma muito solitária, buscando, sabe, estar sozinho para fazer essas coisas, meio que fazendo escondido dos outros. Isso é uma outra coisa, é um prejuízo social, tá trazendo conflitos no seu relacionamento, com seus amigos. Então, isso é um segundo indicador, né? Então, tolerância, Escalada, prejuízo social. E o terceiro é você tentar parar aquilo, ou seja, você já percebeu que aquilo é um problema. Você tenta parar, mas você desiste de parar. Então, você meio que acha que você está desistindo, mas na verdade você não está conseguindo parar. Então, esse é o terceiro indicador para a gente ter um alerta de uma dependência, entende? Não necessariamente, uma dependência de fato, mas você está dentro das características de como funciona uma dependência. Então, Entendi. nesse caso, eu indico buscar um profissional. Tem que buscar, né? Pode começar mesmo buscando um psicólogo para estar trabalhando isso. Tá ajudando, né? É. Caramba, é interessante pra caramba. Vamos lá, quando você comentou sobre bebidas aí, né? Você falou, né? Às vezes a pessoa tá bebendo mais para poder para poder se satisfazer e tal. Você bebe, não? Eu bebo Você- socialmente. 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 E quando você sai com seus amigos aí, eles aproveitam para fazer uma consultinha ou não? Começa ali a falar algumas coisinhas ali, pedir uma opinião. Eu percebo que assim, os amigos eles querem desabafar às vezes. É verdade. Não, acho que não é desabafar, não. Eles querem uma consulta mesmo. Eu acho que tem de tudo, né? Tem aquele amigo que é mais zoeiro, né? Que quer zoar. Sim. E tem aquele que... Tem alguns amigos que eu percebo que talvez se sintam mais confortável Tem que poder de falar, compartilhar algumas coisas, compartilhar porque isso. sabe que assim, eu vou ser a última pessoa a ter qualquer julgamento quanto a qualquer coisa que me falar, entendeu? Talvez, Verdade. assim, essa ideia do psicólogo pode passar, isso é uma coisa boa, né? Vamos sair tomar uma cerveja junto, hein, cara? Esse final de semana aí, tá livre aí, velho? Pra nós tomar Já fala pra sua namorada lá, ó, esse final de semana aí eu vou tomar uma cerveja lá com o Luke. Lá. Altas reflexões. Conversar, nada, não é consulta, tá? Não é, não. Eu sempre Mas achei... interessante, eu não tinha parado pra pensar assim, né? Agora você... Nisso que você tá falando, E mas... rapaziada que tá saindo com o Gabriel aí... já era. Já era, então. No final ele vai falar assim, ó, pode pagar a conta aí que a consulta... Tem que, né? Nada de graça. A batina consulta, você paga a conta. Sim, mas é interessante, né? Eu fiquei pensando nisso daí, eu vou perguntar pra ele isso aí. Uma coisa que... Mas agora, até falando sério, né? Sim. O que aconteceu até recente, no último ano, vamos colocar assim, tiveram várias situações, vou colocar várias assim, porque pelo menos umas cinco para mais,
de amigos que buscaram compartilhar alguma coisa, de forma séria mesmo, não, fora dessa brincadeira do Sim. rolê, assim, né, da Certo. saída, mas assim, através de uma ligação ou de uma mensagem no WhatsApp, e que eu achei legal, porque disso se tornou uma indicação, né, porque sendo meu amigo, eu não posso, agora até falando sério, eu não vou poder atender ele, né, Ah, fazer existe esse uma... atendimento. É porque isso vai criar já barreiras no nosso atendimento, né? Ah, tá. Porque uma das coisas que é essencial é o sigilo para esse nosso trabalho. E como eu já tenho esse vínculo de amizade, isso pode quebrar essa barreira do Pode se sigilo. Pô, ele vai confundir. saber essas coisas, ou, sabe, ficar desconfortável de falar coisas que falaria para um outro psicólogo que não tenha nenhum tipo de vínculo com ele, né? Então, o que já aconteceu nesses casos, de eu encaminhar e, inclusive, acabar dando certo, assim, a pessoa, de fato, Ah, começar a terapia, amigos, assim, que hoje estão fazendo terapia, então tá todo mundo em pô, tratamento. é bom, né? Assim é bom, né, pô? A galera tá em peso aí. Existe um código de ética dentro da psicologia? Existe, Existe, né? existe, Tem existe. alguns assim que você pode falar. Um deles é esse, né? Que você Um não deles pode é esse, talvez esse seja um seja um dos principal. principais que você não pode quebrar o sigilo, né? Ah, sim. Quebrar o sigilo do que é falado entre profissional e paciente, né? Você expor isso em qualquer situação, isso é uma pena grave, né? Ah, Ou seja, é você um pode, crime vai ser, isso? É crime ou não no chega a ser um exército a gente crime? seria preso, né? É. É brincadeira, mas assim, no caso do CRP, Ah, põe em isso vai risco ser apurado, põe em risco o seu isso é CRP. apurado por uma comissão de ética que coloca em risco, com grande chance, inclusive, de perder o CRP, É, entendeu? pô, E isso é imagina. importante, porque é um dos princípios, né, de preservação desse vínculo, né, dessa segurança que a gente Pois tanto é, falou hoje, né? pois é. Então, isso é uma coisa que, ó, pessoal que está em casa, né? Você pode até, ó, você pode ficar seguro, tranquilo, de fazer terapia com um psicólogo, porque o psicólogo, ele presta o compromisso ao conselho. Ele tem que estar com o CRP ativo, você pode pesquisar lá pelo nome do seu profissional, se ele tem o CRP ativo. Ah, é. E por que eu estou falando isso? Porque também existem outras profissões que aplicam terapias que não são psicólogos. Existe, não é, né, querendo falar mal de outros profissionais, Sim. até porque eu penso assim, se está fazendo bem para a pessoa, é isso que importa, né? Se está atendendo, fazendo bem, Tá tá ajudando, ótimo, né? Tá né? ajudando. Mas vale saber que determinadas terapias informais que não são acompanhadas por um psicólogo pode não ter todo esse comprometimento assim legal da forma que a gente tem com os com o Questão de conselho, sigilo, questões né? éticas. Questões. Ah, Isso. Eu também assim nem entendo muito como funciona em qual base que eles utilizam dentro dessa regulamentação assim, né, entendi. para estar Mas a acompanhando. questão de sigilo, assim, a quebra dessa ética pode levar ao Esse seu sigilo é outra CRP. coisa que a gente falou Pode, aqui hoje também. Desculpa até eu te interrompi pode, agora, eu que sim. estou sem Não, habilidade pode social. Mas outra coisa que a gente até falou aqui falsas promessas. Então você prometer essas coisas assim para o paciente, né? Ah, em um dia você vai melhorar, em 2 sessões você vai ser uma pessoa melhor. Isso também é uma penalidade no CRP, isso também vai ferir o código de código ética. de ética. Uhum. Isso Assim como outras situações, assim, você se envolver num crime, você, sabe, também, se também, envolver num mesmo que crime não tenha é. nada a ver com o atendimento. Caramba, hein? Aí, só uma observação, né? Sim. O sigilo, ele pode ser quebrado em algumas situações. Então, o sigilo, ele pode ser quebrado pelo profissional quando isso está levando um risco de vida, risco iminente de vida. Não tem discussão, Ah, assim, alguém está correndo risco de vida, seja um terceiro ou seja a própria pessoa. O sigilo pode ser quebrado nessa situação. entendi. Se a pessoa de repente está ali, começa a falar. Ah, tô com pensamentos de cometer um crime, alguma coisa assim. O pensamento às vezes Ou... não só o pensamento, é uma coisa mais assim iminente, sabe? É Ah, uma tá. coisa mais estruturada. Você vê que tem um plano, Já tá tudo assim, pela tá avaliação além ali, do você já. tá além de uma ideia, entendeu? Porque Ente- ideias aí já ainda Entendi. tá tudo bem. Ele Tá. passa muitos pensamentos, Passou daquilo, né? passou da Opa, ideia. Isso aí, você vê que é entendi, uma coisa que está sendo efetivada mesmo. entendi. É uma coisa que está iminente o risco da vida de alguém ou da própria pessoa. Não é só falar ou Aí tá o contrário, a gente tem pensando, uma responsabilidade afinal de tá. agir, né? De saber como agir dentro dessa É, situação.
Entendi. Pô, legal, maneiro. Uhum. Quer comer alguma coisa, meu velho? Tá tranquilo, você Tá quer? tranquilo? Eu Por só queria... enquanto tá aqui, ó. Não sei Depois. como é que tá o cabelo aqui. Não, tá bom. Você é bonitão. Você quer falar alguma coisa em algum intervalo ou tá valendo? Não, não, pra mim é Tá. mais por você, porque Ah, senão tá. eu Não, pra tá, mim tá, tá, tá. pra mim tá ótimo. Vou colocar uma água aqui. Então, pessoal, voltando aqui ao nosso bate-papo, a gente agora foi comer pegou um lanchinho aqui, né, para É. poder molhar as palavras, Uma comer pausa alguma coisa, uma estratégica. pausazinha para poder molhar as palavras e comer algo. Uhum. E eu estava conversando aqui com o Gabriel, e aí é uma coisa que eu já ia te perguntar durante a nossa conversa. Os pais, hoje em dia, porque pelo que eu vejo, Uhum. eles têm um método de criação dos filhos, assim, um tanto protetivo. Isso pode influenciar? Eu sei que o seu público é público um pouco mais velho, Uhum. né? Normalmente, né? Mas isso pode ocasionar algum problema pro adolescente ou até mesmo para adulto? Isso Com tem certeza. reflexo? Tem dois extremos: a superproteção e o abandono. Esses dois extremos eles vão ter impactos. A superproteção, ela pode tirar repertório daquele adolescente, daquela criança. Em qual sentido? Isso é bem análise do comportamento mesmo. Sim. As nossas habilidades, elas são construídas de acordo com as nossas experiências. Então imagina, a criança está lá, o adolescente está lá, e aí cai o prato no chão. Aí ele vai lá pegar o prato, aí vem a mãe, não, não, deixa que eu pego, não, você vai machucar, é vidro, é vidro. Aí a mãe vai lá, pega, guarda tudo. Aí ele tá no mercado, aí ele vai conversar com o vendedor para tirar uma dúvida, aí a mãe, não, deixa que eu falo, fica tranquilo. Aí ele, tá bom. Aí tudo que ele vai fazer, a mãe tá lá e faz por ele. Ele quer passar uma roupa que vai sair a primeira vez com os amigos, sozinho e tudo. Não, 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 filho, deixa que eu passo, vai se queimar. É Aí verdade. não, tá bom, mãe, tá bom. E já esse adolescente, ele sai de casa para uma carreira, para uma faculdade longe da casa dele, e ele pode ter dificuldade de falar em público, dificuldade para resolver problemas, dificuldade para fazer uma pergunta na sala de aula, para ir no mercado sozinho, para se relacionar com as outras pessoas, porque ele não desenvolveu essa habilidade, ele não tem esse repertório comportamental, know-how de comportamentos dele, entende? Ele Entendi. não desenvolveu por conta da superproteção do ambiente familiar. Isso é um exemplo. Podem ter outros exemplos. A superproteção também ela pode chegar ao limite de um adolescente. Ele pode fugir, evitar, sabe? Ele pode querer compensar de alguma forma. Ele é super protegido em casa, mas fora de casa ele quer a liberdade, Ah, sim. Entendi. ele quer fazer as coisas que ele não pode fazer. Ele perde um pouco do vínculo, pode perder um pouco do vínculo com os pais. Então, existem várias formas, vários impactos, né, da superproteção no ambiente familiar com o adolescente. Dá para entender o pai que ele se preocupa com a segurança, que se preocupa com a educação, mas o É, ideal é que toda essa preocupação ela seja equilibrada equilibrado. para que não tire essas possibilidades de desenvolver maturidade, desenvolver autonomia. Senão já vai ser um adulto jovem sem autonomia, dependente sempre dos pais, sem trabalhar, sem conseguir se envolver em um relacionamento. E isso acontece, chega na clínica, esse tipo de situação. Às vezes, jovens que não se envolvem em relacionamentos, nem amoroso, nem mesmo social, têm dificuldade de manter relações, assim. E o impacto do ambiente familiar, da sua história de infância e adolescência, ele é bem nítido, perceptível, sabe? E o contrário também é uma verdade, essa questão do abandono. Não Então, o abandono. abandono seria negligência, sabe? Você nunca falou eu te amo pro seu filho, você nunca prestou atenção nele, ele tá sempre, você tá o dia inteiro e noite inteira trabalhando e quando você vê o seu filho é só para cobranças, só para fiscalizações, o contrário, sabe? Entendi. É o abandono afetivo, não tem afeto. Então, isso pode desenvolver um, uma crença de desamparo, uma crença de abandono mesmo, sabe? A pessoa pode crescer desenvolvendo estratégias
para lidar com insegurança, para lidar com dificuldades internas advindas da falta do afeto. E ela pode, inclusive, da mesma forma que o outro que foi super protegido, ele não desenvolveu alguns repertórios comportamentais e de habilidades sociais, a pessoa que passou por esse abandono, ela pode não desenvolver habilidades de afeto. Ela pode não desenvolver, não saber lidar com emoções, Entendi. sabe? Porque não viveu isso no seu crescimento. E aí isso com o tempo, tudo isso pode ser modificado, pode ser trabalhado, pode ser desenvolvido. E um lugar muito legal de desenvolver tudo isso é na terapia. Tanto para essas duas situações, né? Das pessoas que cresceram em ambientes muito extremistas, seja para a superproteção ou para um lado de abandono. Entendi. Ou O abraço de um pai, numa criança, ele é importante para o desenvolvimento? muito importante é o afeto, né? O abraço, a intimidade. Isso é uma das coisas que muitas pessoas crescem sem ter tido essa intimidade nem mesmo com a família. Sabe, não tem espaço para conversar sobre coisas íntimas, coisas assim que é uma das coisas que nos aproxima das pessoas nas nossas relações, que aprofunda nossas relações, é a intimidade. E você vê muitos jovens, já adultos, que têm dificuldade de ter intimidade com as outras pessoas. Isso é uma das coisas que pode estar afastando essa pessoa de relações, entende? A pessoa que é introvertida, isso pode ter sido ocasionado por conta da criação, às vezes, de falta de Isso é um pouco personalidade. abraço. Também e também tem uma coisa assim, às vezes a gente tende a valorizar muito a pessoa extrovertida, né? Como a pessoa, pô, a pessoa é líder, bacana, tá Aham. sempre dançando, vai no karaokê e canta, vai na roda da galera, é a pessoa que tá dominando a conversa, faz piada e tudo. A gente valoriza muito o extrovertido. Mas o introvertido, ele pode também ser uma pessoa com habilidades sociais. E o introvertido, ele também tem. Não quer dizer que o ser introvertido é uma coisa ruim, sabe? É uma forma de autoconhecimento. Não quer dizer que uma pessoa introvertida, ela é tímida. E às vezes a Ah, gente taxa as pessoas, rotula as pessoas que estão à nossa volta. Isso acontece desde novo, desde o colégio, desde o próprio ambiente familiar, o próprio trabalho. A gente fala, pô, ele é tímido, ele é tímido, ele é tímido. Aí a pessoa escuta, eu sou tímido, eu sou tímido. A pessoa acha que ela é tímida, mas às vezes ela só é introvertida, ela tem uma dinâmica de funcionamento que ela prefere ficar mais tranquila, ela prefere mais escutar, ela fala um pouco menos, ela não gosta de dançar, ela não gosta de subir em um palco para cantar e tá tudo bem. Não deveria ser o certo ser extrovertido, sabe? entendi. É. Às vezes a gente quer incentivar as pessoas a serem extrovertidas como se a gente estivesse ajudando elas. Tipo, ó, vem cá, dança, Ah, vem cá. vai, vai. Você acha que você está ajudando. E às vezes a pessoa, eu já atendi pessoas assim, que se culpam muito, se sente inadequada, se sente não pertencendo ao ambiente, em lugares que ficaram toda hora querendo que ela fizesse coisas que ela não gosta de Não fazer. queria, né? E ela se sente inadequada, mas não é que ela é inadequada, ela só tem essa personalidade, tá tudo bem. Você pode ser introvertido e ser muito bem sucedido e ter uma vida muito boa nas suas relações, em todas as esferas, assim. Deixa eu perguntar pra você, hein, Gabriel? Qual a parte mais legal de ser psicóloga, cara, assim, dessa sua Pergunta profissão? legal, hein? Qual a parte mais bacana que você fala, puta, meu, que bacana. Eu, eu acredito que seja o próprio atendimento, a própria terapia. A parte mais legal é conhecer a história das pessoas e entrar nesse lugar, que eu acho um lugar muito sagrado, assim, é como se fosse uma viagem, assim, de aprendizados, de novas visões, sabe? Um grande movimento, assim. Eu acho que, para mim, a parte mais legal é conhecer diferentes realidades sociais, culturais, tudo. Assim, ver o quanto de fato somos pessoas únicas. E ainda assim, mesmo dentro da nossa singularidade, temos muitas coisas em comum do ser humano. Qualquer lugar do mundo, todas as pessoas vão vivenciar a raiva, o medo, a tristeza, a alegria, a felicidade. Então temos coisas em comum que é do ser humano. Isso é um fato. A gente vai viver isso. E temos coisas diferentes dentro da individualidade de cada um. Então, lidar com isso, acessar isso, ter essa confiança, né, para fazer parte da história de uma pessoa,
eu acho que é a parte que mais me inspira, assim. É bom, né? Você É gosta, bom, né, eu disso. gosto, eu Você acho sente legal, assim. Eu acho uma oportunidade isso. É verdade. Como você falou, entrar no íntimo da pessoa ali, né? Não diz no íntimo, mas Entrar, assim, na vivência. na Você começa história. a conhecer como que foi a criação dela, como que é os próprios pensamentos, próprias experiências que ela teve, que às E vezes descobrindo, experiências muito né? diferentes uma das outras. E vai descobrindo isso aí, né? Esse negócio de, pô, tô descobrindo, Você vai, é muito, eu acho muito curioso, acho que é isso. Acho que é a curiosidade pelo desconhecido. Talvez entendi. seja isso. E também, por um lado, eu tenho muito respeito por tudo isso, né? Por esse momento, assim, eu acho um momento muito valioso mesmo. Também é, que exige muita responsabilidade. Então, o peso também é É, grande. É uma via de mão dupla. Tem essa parte que é uma parte que eu mais... Você perguntou, né? Acho que você usou a palavra. Qual a parte que você acha mais legal? isso, é. Qual a Essa, e parte? talvez essa mesma parte que é a mais legal é a que é a mais difícil também. Ah, é. Porque ao mesmo tempo que é muito legal ter essa oportunidade, vem com grandes responsabilidades também. Tem situações, tem pessoas que eu acompanho que elas dividem coisas que só eu sei, segundo Entendi. elas. Entende? Que É, às vezes só o psicólogo sabe daquilo. Então isso é uma grande responsabilidade, até que aquilo esteja ao conhecimento de outras pessoas também, ou, né, é uma grande entendi. responsabilidade. É. A parte, é, você falou da parte mais legal, né? E a parte mais ruim de você ser um psicólogo, cara, assim, que Ruim, você é ruim. Existe uma parte ruim, cara? caramba, deixa eu pensar aqui, ruim. Que você É, fala, o puxa, uma questão, a né? parte mais pesada, né? Vou O ruim, reformulando assim, qual a parte mais pesada em ser um psicólogo, assim? Existe um peso? pesada. Não, eu tô pensando aqui em qual sentido do pesado, assim. Se diz assim, Por exemplo, uma pessoa vai lá passar por uma sessão e de repente ela começa a falar dos problemas que teve, problemas de familiar, de uhum, saúde ou alguma coisa que ela sofreu na infância. É esse tipo que eu quero dizer, assim. sim. Então, eu tô pensando agora aqui, eu não acho que isso seja a parte mais pesada, sabe? Talvez a parte mais pesada, que não necessariamente seja pesada, mas difícil, seja equilibrar essa prática profissional com a vida pessoal. Seja a parte difícil no sentido de que a gente tem que ter um cuidado muito grande com a nossa vida pessoal para que ela não interfira na nossa prática profissional. Então, constantemente me passa pensamentos de, pô, será que preciso me cuidar mais? Será que eu preciso fazer mais? Sabe? Só que ao mesmo tempo vem essa dificuldade da própria remuneração, assim, questão de, pô, você tem que sempre encontrar o equilíbrio. Você não pode trabalhar mais do que você sustenta, sabe? Você não pode trabalhar Entendi. mais do que no sentido que aquilo vai te trazer prejuízos pessoais. Eu acho que talvez a parte mais difícil seja isso, equilibrar a prática profissional com a vida profissional. O que eu quero dizer, se a gente for deixar levando, a gente vai preenchendo os horários de terapia e vai preenchendo, porque a gente trabalha assim de uma forma, eu pelo menos eu trabalho como autônomo, né? Sim. Então, se eu não tiver essa atenção, esse cuidado, já já eu não tenho uma rotina minha. A minha rotina vai ser Ah, atender as pessoas, entendi. entendeu? Então a parte mais difícil talvez seja ter essa disciplina de colocar horários De limites para limitar atender, limitar e valorizar o autocuidado, para que isso não interfira no trabalho mesmo, sabe? entendi. Acho que eu fui até muito Não, prolixo. mas eu entendi, É, eu entendi. sim. Eu imagino que seja difícil, porque ainda Uhum. mais você, como você disse, trabalha autônomo, né? Uhum. Você imagina você atendendo lá um paciente ou uma pessoa que está indo lá, e de repente a pessoa está naquele momento, já deu o horário e está naquele momento de que a pessoa Uhum. está. Acredito que as pessoas choram lá durante Uhum. as Claro, sessões, não claro. é? Uhum. E aí você, Também. puxa vida, agora.
como é que eu faço? É difícil aí, não é? Isso É acontece? difícil. Eu É tenho isso essa que você dificuldade. falou, né? Porque se você É, não colocar um... eu tenho um pouco dessa dificuldade. Nem todo profissional vai ter. Essa dificuldade de organizar os horários. Esse foi um bom exemplo. De Mas isso faz parte também da condução do psicólogo, sabe? Do profissional De ali. você ter, assim, o tempo ideal são 50 minutos. Que os últimos 10 minutos vai ser, assim, uma síntese e também um tempo para dar uma alongada, tomar um café e ir para o próximo atendimento. Entendi. O que acontece? Quando vem uma situação, assim, muito pesada ou muito vulnerável no final da sessão, eu escuto, eu termino de escutar. E isso pode levar um atraso na próxima sessão, Entendi. que vai levar um atraso na próxima, sabe? Então requer um gerenciamento mesmo, uma organização muito boa Não para deve ser você fácil, né? lidar com esses horários, fora que a terapia é algo que acontece semanalmente. Então é comum acontecer de remarcar horário, sabe, exige uma gestão Entendi. muito boa que a gente não aprende na faculdade, a gente vai aprendendo com a Não, prática. com a prática vai. É. Eu imagino, né? Como não levar esses problemas para casa, cara? Como você Uhum. ouvir, às vezes a pessoa vai lá e fala e, Aham. pô, agora tô indo para Sim. casa. Fica. O Eu psicólogo vou te fica falar que não fica. Eu aquela acho que fagulhazinha ali, puxa vida. eu Um não, sentimento de caramba, eu entendi o que você está eu falando. quero fazer algo por essa pessoa. Mais ainda. Sim, entendi. Tem um lado assim, você entra tanto naquele lugar da terapia que os espaços eles são bem estabelecidos. Quando você está fora da sessão, você está fora da sessão, sabe? Meio que comigo acontece assim. Meio que parecido, sabe? Quando você está na quadra jogando, você está lá. Entendi. Mas quando você sai da quadra, você está fora da quadra. Eu acho que é importante a gente ter essa separação para isso não impactar a vida pessoal. Então, é isso que seria a coisa mais difícil. Quando eu que tentei explicar, talvez seja isso. É, ter esse cuidado de não levar coisas da sessão para a vida pessoal, entendeu? Entendi. Então, assim, existe a terapia e a supervisão clínica. São dois espaços legais para trabalhar essas coisas. Supervisão clínica? Eu, por exemplo, a cada 15 dias eu faço uma supervisão clínica. Muitos psicólogos fazem isso, que é o quê? Você contrata uma hora de supervisão com uma psicóloga ou psicólogo que tem uma bagagem grande dentro da psicologia, em que você vai compartilhar os seus atendimentos, sem expor nome, nenhum dado da pessoa, mas você vai compartilhar o caso e com uma terceira pessoa, que é essa supervisora ou supervisor clínico, que vai estar conduzindo apontamentos ou reflexões ou novas perguntas dentro disso, novas visões dentro do trabalho que você está fazendo, entendeu? Para Entendi. somar, para trazer, às vezes, ângulos que você sozinho não está vendo. Talvez você não Então você vê conseguiria. o tanto de coisa que a gente tem que investir, né, para poder estar fazendo um bom trabalho. A gente tem que investir É, pelo menos numa terapia, numa supervisão clínica, num autocuidado nosso mesmo, com a nossa vida, para que a gente tenha as condições de estar lá durante a sessão poder dar o melhor atendimento, pronto. né? É verdade. Isso aí é uma coisa que ninguém sabe, né? Isso aí só quem sabe é o profissional, né? As pessoas Às vezes não as têm essa pessoas noção, acham né? até a terapia cara, mas geralmente o valor ele também ele é necessário para que isso tudo aconteça, sabe? Toda essa preparação, toda essa estrutura ela aconteça. Porque é além de você só sentar e ficar Exato, ouvindo a pessoa, perfeito. né? O atendimento ele vai além É do horário da sessão, muito muito além da além, sessão. muito além, né? E por isso que é importante a gente acaba não pegando, né, completando todas as horas do dia com atendimento. Você coloca assim um limite de pessoas que você vai atender em um dia. Entendi. Você já se emocionou durante algum atendimento? Já, Já? já, já. Aí, ó, tá vendo? O cara, coração bom é fogo, né, meu? Não tem jeito, né? Eu acho que eu também ia sofrer com isso aí. Já me emocionei. Tá tudo bem também. Às vezes, as nossas emoções do psicólogo também podem ser uma forma da gente poder fazer um bom trabalho, no sentido de que depois eu tentar explorar esse significado. Por que que eu fiquei emocionado nesse sentido? Entende? Então, o que que essa emoção está me trazendo?
essa emoção pode me despertar alguma coisa daquele atendimento, daquele caso, sabe? Para poder aprofundar mais depois. Entendi. Às vezes até para perceber assim, pô, não tá legal alguma prática minha. Pode ser isso também. Alguma emoção que eu sinta na sessão pode estar indicando que, pô, calma aí. Isso aqui pode ser que eu não esteja fazendo legal. Alguma coisa, o que É que eu posso mudar em um mim? indicativo de Pode que ser um pode. indicativo para mim mesmo também, entendeu? Nem sempre é um indicativo do paciente, ou algum sofrimento do paciente, pode ser um indicativo meu. Mas É peraí, verdade. como é que eu tô em relação a isso? Será que eu tive uma Interessante. conta transferência que eu nem percebi? Entendeu? E aí o espaço da supervisão clínica é um espaço para isso também, para você dividir essas coisas. Ah, caramba, legal pra caramba, hein, meu? Pô, É, interessante, coisas que a gente não é sabe, às legal, vezes, né? por isso que é bom a pessoa vir aqui no podcast e Aham. falar sobre a sua profissão, de como que é, para que as pessoas entenderem que não é só aquilo que as pessoas veem, né? Ah, eu Uhum. só vejo que o psicólogo é a vida boa, que vida boa. Eu É. entro lá, falo Vou meus ficar problemas, desabafando com uma pessoa fico desabafando, desconhecida. ele fica pensando lá na morte da bezerra e não é Sim. isso não, né? Tem a parte um tanto pesada, vamos dizer assim, né? De você se preparar, o pós, É importante o saber antes. que assim a terapia não é um lugar de aconselhamento, de desabafo, de convencimento, É, né? É claro que as conversas elas acontecem também pela espontaneidade, mas o psicólogo ele não está ali para isso, para dar conselhos ou para para ficar ouvindo só o desabafo, sabe? Ele está ali em uma condição estruturada, focada em intenções, expectativas da pessoa, do paciente. entendo. Então, dentro sempre de qual que é o objetivo desse trabalho, sabe? Tem um objetivo, né? É. E é utilizado técnicas por trás também do que é feito na terapia, né? Ah. Tá. Existe um livro que você poderia indicar para quem está em casa ali, que você fala, pô, esse livro é extremamente, pô, interessante, muito bom para as pessoas lerem, assim, que vai ajudar na sua saúde mental? Existe esse livro Legal. aí? Eu tava pensando em um livro aqui que tem até Certo. a ver com o nosso bate-papo, que chama Viver é Melhor Sem Ter que Ser Melhor. Ele é escrito por um psiquiatra brasileiro, né, Daniel Barros, o nome dele, e é muito legal. Ele vai falar um pouco sobre coisas que a gente conversou até aqui, por coincidência, assim. É, uma das coisas que ele fala lá, que eu até não sei porque me veio na cabeça agora, Sim. é que numa uma rotina assim, dentro de uma cidade, como São Paulo, por exemplo, das cidades, né, com muita informação, com muito prédio, com pouca natureza, é muito importante a gente ter momentos, conseguir momentos de escapar dessa loucura, vamos chamar assim, Sim, do trânsito, pode dessa chamar, é tensão. loucura mesmo. A gente consegue ter momentos isso, mesmo aqui dentro da cidade, por exemplo, em um parque, em um bosque, em uma praça, sabe, lugares mais calmos, com mais silêncio, com mais verde, com mais natureza. Sim. Então, ele fala que ele mostra lá no estudo que quando você tá você passar um tempo, assim, pelo menos 30 minutos nesses lugares, seja ouvindo o som dos pássaros ou caminhando num parque, prestando atenção ali no que você está fazendo, isso, num médio prazo, vai reduzir a liberação do cortisol, que é o hormônio associado ao estresse. Então, é Hum, uma forma interessante de dar um efeito do relaxar, assim, sabe, de entendi, relaxar um pouco a tensão diária do estresse entendi. do nosso dia a dia. Esse livro fala basicamente Esse disso? não, uma das coisas bem legais que esse livro falou foi esse daí, em Exato. um dos tópicos lá, em um dos capítulos, né? Caramba. Mas o livro ele vai falando de várias coisas que envolvem estilo de vida, por isso que eu pensei nesse livro, né? Para somar com o podcast, Ah, porque é uma leitura rápida, fácil e que passa essa mensagem bem legal de somar no nosso estilo de vida. olha aí, ó, já fica aí, pessoal que está em Ah, casa quer comprar um livro aí uhum, é, que tem a ver com a psicologia. Olha aí esse livro aí, é bem legal. interessante. Já fiquei interessado É já nesse livro. interessante. Se é que a minha esposa não tem, porque ela tem alguns É. aqui. Inclusive, ela falou que se você olhar, se bem que ela colocou os que Aham. Eu tô ela falou, torcendo a esses aqui, cabeça aqui ela tem vários, mas ela falou, Ah, vou deixar legal. esses livros aqui. Acredito eu que ela talvez não tenha se interessado muito pelos Aham. livros, pode ter deixado. Depois você vai tomar uma Ela falou, ó, se advertência, eu ele acho. vier e ver um livro e quiser levar para ele, pode levar. Ela Ah, falou, é? falou, se quiser Será levar. que ela tá sabendo disso? Tá sabendo, tá sabendo. Eu jamais faria isso sem ela Aham. saber. Não sou doido.
Aproveitando então que você falou sobre o livro aí, sobre a pessoa dar uma acalmada, ir no parque, fazer alguma coisa para relaxar, para diminuir aquele nível Estresse. desacelerar, né? Para Uhum. desacelerar, é, se você olhar aqui no nosso estúdio, o pessoal que está em casa não está vendo, né? Mas Aham. aqui tem, se Boa, você ver, aqui. tem viola, tem Cavaquinho. cavaquinho, violão Aham. Demais. e Isso aqui. a música ajuda, e Uhum. nesses casos, às vezes a pessoa não tem assim, não Uhum. dá para ir para um parque sempre, mas a música, Que ela, legal. Você diz ela a música enquanto a pessoa instrumento, ou tocando o instrumento, cantando, cantando. Aham. ou participando, até, sei lá, de Uhum. repente ouvindo a música, né? Uhum. Isso ajuda a dar Sim. uma. Assim, é muito legal você poder ter contato com a música, não só com a música, mas com a arte também. É tudo Certo. que é artístico, sabe? A dança, a música, a pintura, o desenho, sabe? Todas essas coisas artísticas, inclusive a música, o instrumento, o cantar, são atividades que proporcionam engajamento, sabe? Um tempo que a gente chama até de flow, que é um tempo que a gente vai estar focado naquilo que a gente está fazendo, Hum, nessas atividades, e que isso vai trazer, além de ser também, tem que ser uma atividade prazerosa para a pessoa, né? Ou seja, é certo. algo que ela realmente está gostando de fazer. Vai estar trazendo um entretenimento, um relaxamento, sabe? É um momento em que você vai estar naquele piloto automático saudável. É diferente de um piloto automático no metrô com 1 milhão de pessoas no Aham, vagão, entendeu? entendi. É um piloto automático que a gente chama do flow, né? Na verdade, Sim. que você vai estar dando um efeito relaxante para o seu cérebro. Pra, é como se tivesse, assim, proporcionando um bem-estar. É um momento Ah, de é uma bem-estar. forma de É uma bem-estar. forma de bem-estar. Inclusive, a pessoa, quando ela está dentro de um episódio de depressão, né? Seja uma depressão, assim, modo de falar, um estado emocional, ou seja uma depressão mesmo, com diagnóstico psiquiátrico e tudo, né? Um dos sintomas que a gente percebe é a falta de prazer, a falta de vontade de fazer coisas que um dia ela já teve essa vontade, já teve esse prazer, sabe? Então, esse pode ser um indicador legal. Se, por exemplo, a pessoa sempre gostou de tocar violão, sempre gostou de cantar, e agora não tem nem vontade de pegar o violão, nem vontade de. Certo. Eu não estou falando que a pessoa tem depressão, de forma alguma. Mas Mas ela. aquilo ali pode ser alguma coisa. Pô, será que tá tudo bem? Será que é só isso que ela não tem vontade mais? Ou será que agora ela para pensar, pô, várias coisas que eu fazia como hobby, como entretenimento, hoje eu não faço mais. Sei lá, não toco um violão, não canto, não assisto um filme, não vou. O que que você faz? O que que você que está em casa, o que que você faz de entretenimento, de lazer na sua rotina? E eu sei que tem trabalho, que tem responsabilidade, que tem compromisso, que tem um monte de coisa que a gente tem que É, fazer, mas será que não dá para planejar também na sua programação um tempo para entretenimento? Esse tempo pode ser 30 minutos, pode ser 1 hora, pode ser lendo um livro, pode ser pintando um quadro, desenhando alguma coisa, escrevendo uma reflexão, escrevendo uma crônica. Então, essas atividades todas, ao exemplo da música dessas que eu estou falando, elas também proporcionam esse bem-estar que é essencial também, é uma forma, é uma estratégia, inclusive, de da gente cuidar da nossa saúde mental e da nossa preparação psicológica. a gente tem mania de planejar tudo, né? Ir pro trabalho, ó, Uhum, vou acordar a tal hora, vou tomar meu café, vou pegar uhum, o ônibus, e planeja tudo, né? Só não planeja as coisas que vão proporcionar um bem-estar pra gente, exato. né? Que Uhum, em tese deveria ser uma das primeiras coisas, né? Olha, tal hora eu tenho que fazer isso aqui, uhum, né? Ir para uma academia que seja, né? sim. E a gente não tem esse hábito, E a né? gente tem uma cultura aqui no Brasil De- dessa alta performance. Principalmente em São Paulo, né? Em São Paulo, cidades grandes, acredito que possa ser maior, né? Sabe, tem até aquela frase, estude enquanto eles dormem, Ah, faz é tudo verdade, é. enquanto eles Verdade, é. relaxam, Enquanto estude, eles trabalhe. dormem, estou eu aqui, não sei o quê. E quem nunca pensou assim? Eu já pensei assim, né? Só que depois você começa a ver, isso é legal trazer essa informação aqui. Isso é um mito. Você não pode ficar o tempo inteiro, assim, não é que não pode, sabe? Tem situações que, beleza, periodicamente, né? Situações específicas que você vai ter um extremo, mas um extremo com um objetivo, né? Por exemplo, a pessoa que está fazendo um concurso, é um concurso extremamente difícil, ela vai passar por períodos longos de uma maior disciplina e dedicação, né? Sim. Mas para o dia a dia, estou falando assim, para o longo prazo.
a conta não fecha. Porque esse excesso, essa falta do lazer, do entretenimento, o excesso dessa dedicação nas outras coisas, né, pode afetar o seu autocuidado, sua saúde, pode trazer uma recorrência de estresse, de ativação, aí um nome técnico, mas bem rápido, Sim. de estar ativando sempre o sistema nervoso autônomo simpático, que ele é aquele sistema de luta e fuga, que faz com que tudo que é regulatório, que é o parasimpático, ele para. Ele desativa, né, nesse momento de tanto estresse no organismo. E isso pode causar problemas digestórios, problemas respiratórios, problemas cardíacos, burnout, ansiedade. Então, consequências de uma recorrência disso. Então, é muito mais inteligente a gente dividir as coisas com constância ao longo do ano do que colocar essa intensidade toda em alguns dias para ter esse resultado extremo, rápido. Assim, nesse bate-papo aqui, pelo que a gente percebe, né, que parece que tudo está interligado entre o equilíbrio. Tudo parece É que tudo é um verdade, né? equilíbrio, né? Assim, Uhum. tudo. Na tentativa, pelo menos, do equilíbrio. Exatamente. Não que a gente vai ter sempre Pelo esse menos na equilíbrio. tentativa, né? De Aham. a internet é bom, mas se você usar demais, assim, trabalhar é Exato. bom, mas se você Mas, trabalhar demais, aham, é verdade. parece que tudo que a gente fala parece que também Aham. circula, E se a né? gente olhar para a biologia do nosso corpo, esse processo de homeostase, ele é um processo de equilíbrio. O nosso corpo, todo o nosso organismo funciona no equilíbrio também. Também, né? Então, assim, é, não é que a gente vai conseguir, até publiquei um vídeo recentemente falando sobre isso, né? Não é que a gente vai ter uma vida perfeitamente equilibrada, né? A nossa parte talvez seja tentar esse equilíbrio. Não é que a gente vai estar sempre tendo de fato o equilíbrio, porque a gente está nos altos e baixos, né? A gente oscila em tudo, oscila nas emoções, oscila nos comportamentos, a gente erra, a gente falha, e isso tudo faz parte da jornada, né? Parte. Faz parte do ser humano. Então, mas a gente buscar o equilíbrio é uma forma da gente viver melhor também. Da gente, sabe? Se a gente for pegar o extremo da felicidade, pode ser problemático também. É, A felicidade exacerbada o tempo inteiro, ela pode ser uma mania, pode ser um estado de mania que está dentro de um transtorno de bipolaridade, entende? Então, até mesmo para as coisas boas, né, a gente tem esse funcionamento de buscar o equilíbrio ao falar de saúde, né? entendi. Meu, muito legal, hein, meu? Bom, Muito legal. estamos finalizando aqui já, né? Pô, já tá já quase no horário, né? Já, Sei que né? você tem seus compromissos também. É, Mais uma vez eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso Eu que podcast agradeço. para contar um pouco sobre a sua atividade como psicólogo, contar um pouco da sua vida particular ali, na época quando você foi tenente das Forças Ah, Armadas, legal. enfim, suas experiências. E falou do livro, né? Qual o nome do livro de novo? Desculpa, vou até anotar. Viver é melhor sem ter que ser melhor. Eu, Viver, eu acho que eu tô falando certo, tá? viver é melhor Sem ter que ser melhor. sem ter que ser melhor. É isso aí. E aí, ô Gabriel, queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado por ter desprendido do seu tempo, que eu sei que é precioso. O tempo de todo mundo é Quiser. precioso, né? De E quem ficou assistindo também, né? então, tenho certeza que esse tempo aí vai valer muito a pena para você que está aí nos Espero que sim. assistindo. Não esquece de compartilhar o vídeo. Como que o pessoal pode te encontrar para poder, de repente, passar com uma consulta ou iniciar uma Tá sessão? Como é certo. que Luke, você pode... obrigado de novo, primeiro, né? Por Ah, todo esse sim. astral. Muito legal estar aqui. Eu que agradeço. Obrigado a todos que também passaram por aqui, mesmo que não conseguiu ficar até o final, porque a gente falou muito, né? Acho que eu falei Ah, muito mas também. podcast é isso mesmo. Eu gosto quando É, fala mesmo. mas você pode me encontrar, na plataforma que eu mais uso é o Instagram, @gabriel.brasilf, né? Gabriel.brasil. Gabriel.brasilf. Qualquer coisa, se puder colocar ali a gente coloca Certo. Não, na eu vou colocar, não, eu descrição. vou colocar na É. descrição lá. E também uso o LinkedIn, né, que é Gabriel Brasil, mas pelo Instagram mesmo acho que é legal lá, eu tô tendo uma dedicação semanal
né, uma rotina de Sim, pelo menos eu um vídeo. eu acompanho Ah, que vocês, legal. né? Então eu tento trazer informações de saúde mental, né, através de Reels mesmo, desses vídeos, e pelo Story, assim, eu tento parar um dia da semana para falar um pouco mais sobre algum assunto que penso ser, assim, de interesse das pessoas com base no que eu vejo na clínica mesmo. Que pode ajudar, né? Resumindo, ele posta os vídeos no intuito de ajudar as pessoas, Tô né? tentando deixar uma Resumidamente, mensagem que isso, né? possa trazer uma reflexão, um Exatamente. autoconhecimento. E eu assisto vários dos seus vídeos lá e são muito legais mesmo. Aí uma coisa que me veio aqui, Sim. sabe uma coisa que a rede social faz? Às vezes É. a gente olha assim, principalmente os jovens, acho que todo mundo. Você vê lá, pô, tive 15 curtidas. A gente acha muito pouco. Mas imagina se na sua vida real, no dia a dia, 15 pessoas estivessem ali te elogiando em alguma coisa que você fez. É Será que é verdade. muito pouco? É verdade. Então a rede Pô, social 15 muda o pessoas parâmetro, né? A gente acha que as coisas são poucas, então Rapaz, eu acho que é legal a gente parar de ligar para essas métricas assim de curtida, de comentário, de visualização, não importa essas coisas, né? Acho que o que até compartilhando um- uma coisa pessoal aqui, sim. o que me faz fazer esses vídeos alguns momentos que eu tô pessoalmente com alguém, em algum evento, alguma coisa, a pessoa fala assim, pô, tá muito legal o seu vídeo, pô, tava não sei o que, fazendo não sei o que, achei que você falou isso e eu pensei aquilo, pô, foi muito massa. E aí é isso que faz, você lembrar que tem pessoas, tá chegando até pessoas, né? Porque a rede social faz a gente robotizar muitas coisas, a gente passa a ver números e status, esquece da vida Verdade. real, né? Como você falou, nunca tinha pensado por esse ponto de vista, né? Uhum, Imagina se você 15 lá, pô, não é muita curtida, mas uhum. se fosse 15 pessoas te curtindo, te Te elogiando num dia elogiando. ali, pô, Imagina. rapaz, eu ia achar estranho, hein? Caraca, sou uma celebridade. Rapaz, 15 pessoas me elogiando assim, realmente é muita coisa, né? É. Mas é isso aí, pessoal. Então, muito obrigado mais uma vez, Gabriel. Obrigado, Luke. As portas estão sempre abertas aqui para você, Aham. se Deus quiser, você voltar aqui de novo, talvez com mais uma pessoa aqui, com um psicólogo. Um Legal. abraço lá, um abraço para sua namorada, né? Talvez futura esposa, não Com sei, certeza. que também deve estar assistindo a gente aí. Aham. E é isso aí, meu velho. Quer falar mais alguma coisa aí? Não, eu só queria agradecer de novo e espero ter contribuído mesmo, Com né? certeza, E contribui. você que achou legal, se interessou, ficou curioso, realmente te convido para participar lá das minhas redes sociais e deixo até em aberto, assim, se quiser mandar um direct com alguma dúvida do que coisa que a gente falou aqui, né, mandar uma mensagem lá. E se você não tiver Instagram, se você quiser mandar pelo LinkedIn uma Certo. mensagem também, eu faço questão de te responder Ó, legal, hein, aí, pessoal? Tá vendo? É isso aí. e valeu. Valeu, pessoal. Então, até a próxima, se Deus quiser, aqui no Look Podcast. Valeu, meu velho. Valeu. Obrigado. Viu? Valeu.